dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. A gente está dando início a mais um Conversando Pesquisa. Hoje a gente vai conversar com a professora Carla Graia Correia. A gente fez mestrado junto na Universidade Estadual do Norte do Paraná, né, e nós dois éramos da linha de pesquisa de Direito e Vulnerabilidades. Inclusive, nós trabalhamos juntos, pesquisamos juntos, temos artigos publicados juntos, inclusive. E aí, quando esse projeto do Conversando Pesquisa foi lançado, eu pensei em trazer a professora Carla, porque ela tem uma pesquisa muito séria, muito interessante sobre o paradigma proibicionista. Então, antes de a gente dar início a essa conversa sobre esse tema tão importante na nossa atual realidade, eu vou pedir para a professora Carla se introduzir, se apresentar como pesquisadora, para falar um pouquinho da sua trajetória e introduzir um pouco aos nossos ouvintes sobre o seu tema de mestrado, e se quiser também falar o que ela está pesquisando no doutorado, que a professora Carla ela é doutoranda também, pela UEMP. Então, seja bem-vinda, professora Carla, obrigado por ter aceitado esse convite, e fique à vontade para se apresentar aqui para o nosso público. Muito obrigada, professor Leonardo, uma satisfação imensa estar aqui, um bom dia a todos e todas, boa tarde, boa noite, qualquer horário que os nossos ouvintes estiver nos ouvindo, aí, nos assistindo. É uma honra, uma imensa satisfação mesmo estar aqui. Como o professor mencionou, nós somos alunos, inclusive na graduação, fomos colegas de graduação, então já temos uma longa trajetória aí na pesquisa, E eu, atualmente sou doutoranda, como o professor colocou, sou doutoranda na linha de pesquisa Direitos e Vulnerabilidades na Universidade Estadual do Norte do Paraná. Fui mestranda, fui mestre, sou mestre também pela mesma universidade e fiz a graduação também na mesma universidade, na graduação em Direito. Anterior a isso, na minha trajetória como pesquisadora, eu me formei na licenciatura em Ciências Sociais na Universidade Estadual de Campinas. Também na mesma universidade eu fiz o bacharel em Antropologia, isso lá em 2010, faz bastante tempo já. E desde então, eu diria que desde aquela época, mas não com a mesma ênfase, eu já tenho pesquisado a política criminal de drogas no Brasil e relacionado com a questão de gênero, no recorte de gênero. Mas durante a fase do mestrado na UEMP, eu foquei especificamente na política criminal de drogas e a participação das mulheres no tráfico, no encarceramento também, qual era o papel dessas mulheres, o lugar dessas mulheres no encarceramento e na política criminal de drogas. E agora, no doutorado, eu sigo na política criminal de drogas, mas dessa vez com enfoque nos desdobramentos do recurso extraordinário do STF, o 635, 659, tema 506, que nós falaremos hoje, daqui a pouquinho, E é isso, e sigo pesquisando esses temas, segurança pública, política criminal, expansão do Estado punitivo e todas essas coisas que nós falaremos hoje. Todos esses temas fazem parte do meu doutorado. Então, novamente, é um prazer estar aqui. Espero que o nosso bate-papo seja bastante produtivo e bastante interessante para todos. Perfeito, professora. Muito obrigado novamente por ter topado esse nosso convite. A gente está gravando de manhãzinha, às 8 da manhã aqui, então eu agradeço de verdade pela sua disponibilidade. E é verdade, a gente foi colega de graduação, a gente fez a graduação inteira em Direito juntos, mas a gente se aproximou mesmo foi no mestrado, que a gente conseguiu ter uma convivência maior e até pesquisar juntos. Bom, como vocês viram, o currículo da professora Carla ele é extenso, apesar da carinha de nova, ela já tem duas, ela foi graduada em Direito, e como ela disse, ela já tem um histórico aqui na Unicamp, no estado de São Paulo, então, assim, o currículo da professora é bem vasto. E a pesquisa dela é simplesmente sensacional, então essa ideia de pesquisar sobre a política criminal de drogas é muito relevante, principalmente nos tempos que a gente está vivendo hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vamos conversar então sobre o seu tema? Vamos conversar. Vamos lá? Bom, primeiro, pessoal, a nossa conversa hoje está sendo baseada na dissertação de mestrado da professora Carla. Então, se você tiver interesse de conhecer um pouquinho a mais sobre a pesquisa da professora Carla, você pode procurar ali no catálogo da CAPES, que vai estar disponível a dissertação dela, ou no repositório da UEMP, que também vai estar disponível a versão digital da dissertação da professora, perfeito? Então, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre as ideias da professora, procure aí nessas fontes que você vai encontrar, perfeito? Então, vamos lá.
Professora, você faz uma discussão crítica sobre o uso do termo paradigma, né? E você usa o termo paradigma em relação ao autor Thomas Kuhn, né, em termos kuhnianos. E aí você opta por mantê-lo, né, manter esse termo paradigma na sua pesquisa. Eu queria que você explicasse de forma breve, né, o que você define como paradigma proibicionista e por que você considerou crucial essa desconstrução conceitual já no início do seu trabalho, né, especialmente em relação à sustentação do proibicionismo em crenças morais e ideológicas, em vez de evidências científicas. Sim. Essa parte, eu diria que foi a parte mais interessante da minha pesquisa, né? E eu, inclusive, ouvi isso da banca, né? Que só essa desconstrução que eu trouxe no primeiro capítulo da minha dissertação, ela já daria várias outras teses, inclusive, porque é bastante complexa e até mesmo inédita, vamos dizer assim, um pouco inédita, né? Tem um caráter de ineditismo, porque usualmente as pessoas, os pesquisadores, não param para questionar o que as palavras significam, né? E eles não param para pensar no que o termo paradigma significa. Então, começar a dissertação por essa discussão foi, de fato, uma escolha metodológica e teórica fundamental para o desenvolvimento da minha pesquisa. Quando eu comecei a estudar a política de drogas no Brasil sob a ótica da criminologia crítica, eu percebi que essa expressão, né, paradigma proibicionista, aparecia inúmeras vezes, né? Inclusive eu fiz um levantamento em algumas bases de dados, né, de artigos e de teses, dissertações também, e eu percebi que havia essa utilização de uma forma muito recorrente, tanto na literatura acadêmica como também no discurso político. E quase sempre essa utilização ela se dava de uma forma bastante vaga, bastante imprecisa, como sinônimo de modelo, de referencial, o que não é um erro. Eu não estou aqui para dizer que utilizar a expressão paradigma proibicionista com esse significado de modelo de referencial é errado. De fato, não é. Mas é preciso a gente se atentar ao poder que as expressões têm e o que elas produzem no meio científico. Então, qual é o problema do uso dessa expressão no estudo da política de drogas? Nos meus estudos, o que eu percebi é que o problema desse uso reiterado, sem uma reflexão realmente crítica, estava levando a uma banalização da expressão. Então, isso me pareceu que essa banalização, ela acabava conferindo uma aparência de legitimidade científica para algo que, na verdade, não tem qualquer base empírica ou mesmo racionalidade científica para ocupar esse lugar de cientificidade. Então, por essa razão, eu quis recorrer, né, quis remontar a origem da expressão filosófica, paradigma, né, a partir da obra do Thomas Kuhn, A Estrutura das Evoluções Científicas, para questionar justamente isso. E nós, como pesquisadores, a gente sabe que o próprio Thomas Kuhn, na verdade, ele também mudou um pouco a sua perspectiva, né? Então, assim, ele começou tendo uma determinada ideia, ele começou tendo uma determinada posição a respeito do que seria paradigma, e ele próprio, avançando nos seus estudos, ele teve uma mudança de perspectiva, sim, mas não foi uma mudança tão significativa ao ponto de mudar completamente o entendimento dele de paradigma, e é por isso que, mesmo reconhecendo essas mudanças na linha de pensamento do próprio filósofo, eu ainda assim mantive aquilo que era o referencial básico para essa expressão. Então, Thomas Kuhn, ele vai definir em linhas bastante gerais aqui, né, não dá para a gente ficar descrevendo com muita profundidade, mas em linhas bastante gerais, o Thomas Kuhn ele vai argumentar que paradigma é um conjunto de valores, de métodos, de teorias que são compartilhadas pela comunidade científica e que orientam a produção de conhecimento em determinada área até que surjam anomalias tais que provoquem uma ruptura desse tecido, né? Que é a chamada revolução, ou a mudança do paradigma. A mudança do paradigma é exatamente o que o Thomas Kuhn chama de essa revolução científica. Quando ocorre a mudança do paradigma, nós estamos diante de uma revolução científica. Então, o que nós, pesquisadores, chamamos de paradigma proibicionista, não tem nada disso. Né? Não tem uma base científica coesa, não tem métodos que foram cientificamente validados, não tem sequer um consenso empírico com relação à expressão.
O que nós temos, na verdade, é uma estrutura ideológica, moral, política, que está travestida de racionalidade técnica. Na verdade, quando a gente estuda a história do proibicionismo, nós vemos que ele é construído sobre crenças religiosas, sobre preconceitos raciais, sobre os interesses econômicos e principalmente geopolíticos, e nada, quase nada, de evidências científicas de saúde pública ou mesmo de criminologia, já que seria o mais lógico da gente pensar, já que justamente ele é usado para justificar a necessidade de uma política criminal, que é repressiva, que é punitiva, basicamente baseada no absenteísmo. Isso aí já é uma outra discussão. Por isso é que eu mantenho o termo paradigma de uma forma crítica, como uma espécie de antiparadigma científico. É uma forma da gente revelar essa contradição interna dentro do sistema. Só para dar uma aprofundada um pouquinho mais nessa questão dos das crenças morais, o paradigma como um antiparadigma científico, a história do proibicionismo nos ensina o grande juiz, professor Luiz Carlos Valois. Ela se consolidou a partir da influência missionária dos puritanos nos Estados Unidos. E aí foi exportado para o resto do mundo, inclusive para o Brasil, através de diversas convenções internacionais e de políticas estadunidenses da guerra às drogas, que chegou até o Brasil. Nesses lugares, esses grupos religiosos e políticos, eles viam no consumo de substâncias que alteravam o estado normal de consciência, as drogas, como um pecado moral, como um desvio de caráter, e associaram essas características, essas mudanças que as drogas traziam consigo, provocavam nas pessoas, associavam essas mudanças às pessoas, a determinadas minorias raciais e étnicas que eles já tinham interesse de descartar de alguma forma. Então, esses movimentos conseguiram transformar um problema social complexo, que é o uso dessas substâncias que alteram o estado normal de consciência, em uma cruzada moral, uma verdadeira cruzada moral. E, a partir daí, se consolidou essa ideia de que o uso de determinadas substâncias seria intrinsecamente danoso e que cabia ao Estado proteger esses demais cidadãos, essas demais pessoas, desse contingente de pessoas que usavam essa substância. Então, esse uso passou a ser considerado intrinsecamente danoso e foi colocado ao Estado essa necessidade, esse dever jurídico de criminalizar o uso dessas substâncias. Mas, como a gente já discutiu, isso, na verdade, é um discurso moral travestido de cientificidade. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção ainda nessa primeira pergunta é aquele que o filósofo Douglas Hussack nos traz. Ele diz que nós fazemos a pergunta errada com relação a drogas, porque em vez de nós perguntarmos, devemos criminalizar as drogas, a gente deveria se perguntar se nós temos razões suficientes e bastantes para criminalizá-las. E é o que a gente não faz. Quando a gente formula a questão dessa forma, da forma que seria a correta proposta por ele, a gente percebe que o proibicionismo ele carece completamente de quaisquer justificativas racionais científicas. Então, para mim, professor, foi crucial começar essa dissertação desconstruindo esse termo, justamente para denunciar essa falsa cientificidade e mostrar que o proibicionismo é sustentado por pânicos morais, por dogmas religiosos, por ideologias políticas que acabaram naturalizando a repressão e a violência. Então, essa desconstrução conceitual também tem uma outra importância, porque me permitiu enquadrar o proibicionismo como esse dispositivo ideológico de poder que tem legitimado desde sempre a expansão do Estado punitivo e a criminalização seletiva tanto da pobreza quanto da negritude no Brasil. Então, não é só uma política equivocada, como pode parecer, é um modo de governo que é totalmente baseado na produção do medo e do controle social. Então, em resumo, aqui, para resumir e fechar a questão, o que eu defino como paradigma proibicionista é um sistema moral, político e econômico de dominação que se utiliza do discurso jurídico e médico, inclusive como uma fachada de neutralidade, mas que, na realidade, só tem perpetuado a prática de desigualdades históricas e legitimado a violência do Estado. Então, essa desconstrução conceitual no início do trabalho é justamente para retirar o proibicionismo desse campo da suposta naturalidade científica, da racionalidade científica, da neutralidade, para situar no campo aonde eu acredito que ele de fato pertence, que é o das crenças ideológicas, do pânico moral e dessas relações de poder.
Perfeito, professora. Escutando a sua fala, você falou que o proibicionismo sofre uma influência muito grande do puritanismo, né? Que você me disse que até é uma contribuição do Luiz Carlos Valois, que inclusive é um professor maravilhoso, um juiz de direito muito sério nessa questão, né? E aí eu lembrei na hora, né, da ideia do Weber, que é a influência da ética protestante dentro do contexto capitalista, né? O espírito capitalista como um todo, né, ele já é influenciado, então dentro de uma sociedade capitalista já existe aquela forte influência do protestantismo, né, do puritanismo, do calvinismo como um todo, essa ideia de abstinência, né, de ascetismo religioso. Então me veio à mente logo essa ideia do Max Weber. E aí eu tenho uma curiosidade, só queria saber de você, é o seguinte: eu lembro que a gente teve uma disciplina no nosso PPGD da UEMP sobre epistemologia, né? E a gente analisou textos, a gente discutiu textos do Thomas Kuhn, do Karl Popper, né? Então a gente já analisou essa ideia do paradigma. Eu queria saber se a sua pesquisa sobre o Thomas Kuhn, ela é anterior a essa disciplina, ou você foi ter contato com as ideias do Thomas Kuhn e a ideia de paradigma após essa disciplina de epistemologia? Muito obrigada pela pergunta, professor. Olha, na verdade, foi uma grata surpresa essa disciplina do PPGD. Eu fiquei até emocionada. Eu me lembro que quando o professor Sobral, né, professor doutor Sobral Maia, queridíssimo, quando eu me inscrevi na disciplina, me matriculei na disciplina, e ele começou a falar sobre esses autores, sobre essas questões, eu falei, não acredito. É tão raro uma disciplina assim, casar exatamente com o seu tema, que eu fiquei até chocada. Eu falei assim, nossa, professor, você não vai acreditar que justamente eu comecei, essas semanas agora, eu peguei uns livros ali, comecei a ler Thomas Kuhn, o professor ficou encantado, falou, nossa, mas é exatamente isso. Ele falou, só que cuidado, porque o próprio Thomas Kuhn não se entende. Então, assim, cada hora ele fala uma coisa sobre o que é paradigma, então pode ser que você fique um pouco perdida. Falou, não, mas o que eu recomendo é que você escolha uma definição, né, traga toda essa mudança que ele trouxe no conceito e tal, essas contradições dele próprio, né, porque isso também é fazer ciência, né, é trazer as contradições dos próprios autores, né, as coisas vão mudando, você vai tendo contato com outros pesquisadores também, e tudo isso vai mudando e a gente tem o direito de se retratar, né, e foi nada mais, nada menos do que o próprio Thomas Kuhn fez. Mas, de fato, só foi um casamento perfeito, foi um momento perfeito da disciplina, uma grata coincidência que me ajudou bastante mesmo, assim, eu diria até que eu já tinha começado, mas foi o professor Sobral que realmente disse, olha, segue nessa análise aí, que eu acho que isso aí é muito legal, eu acho que isso daí traz uma perspectiva crítica muito interessante para o seu trabalho. Então, foi bastante interessante e muito, muito produtiva a disciplina, no caso, né, do professor Sobral. Sim, isso mostra a importância dessas disciplinas, né, do debate, né, porque para quem não sabe, nos programas de pós-graduação, né, a gente não faz prova escrita, né, a gente mais debate, a gente conversa, dialoga, né, a gente apresenta seminário, então a ideia é a gente trocar ideias ali, né, e isso aí mostra a importância dessa troca de ideias, né, e o confronto de opiniões, noções, teorias dentro do PPGD. Professora, partindo para a próxima pergunta, a sua dissertação ela aponta a forte influência da política de guerra às drogas lá dos Estados Unidos, né, e como a gente transplantou essa lógica no modelo proibicionista no Brasil. Na sua análise, quais seriam as especificidades ou características únicas da política brasileira que tornaram esse solo fértil para a prosperidade do paradigma proibicionista, além da herança do paradigma punitivo? Professor, eu costumo dizer, essa é uma reflexão que não só eu faço, né, como também cito novamente o professor, o juiz, né, Luiz Carlos Valois, ele também fala muito sobre isso, que o Brasil não só importou o modelo de guerra às drogas, né, mas ele reconfigurou esse modelo à sua maneira, né, misturando os elementos que nós já tínhamos aqui, né, os elementos coloniais, os elementos autoritários, os elementos racistas, que já estruturavam o funcionamento do nosso Estado desde a Brasil colônia, desde quando os portugueses aportaram aqui pela primeira vez. Então, de fato, a herança do paradigma punitivo, ou seja, essa ideia de que a punição ela é o instrumento principal de controle social, ela é um ponto de partida, de fato. Mas na minha análise, como o professor trouxe, tem outras especificidades
próprias do Brasil que explica por que o proibicionismo prosperou tanto e com tanta força, com tanto vigor e vem prosperando ainda, né? Em primeiro lugar, que foi algo que eu coloquei na tese também, eu coloquei todas essas coisas na tese, desculpa, na dissertação, é porque há aqui uma continuidade histórica, de fato, dessa seletividade penal, né, que a gente já falou. Então, o sistema penal brasileiro, ele sempre funcionou como uma ferramenta de controle, principalmente dos corpos negros, pobres, das pessoas residentes em zonas periféricas dos centros urbanos, né? Então, desde lá, do primeiro Código Criminal, né, lá de 1830, até 2006, né, com a 11.343, que é a Lei de Drogas, as políticas penais do Brasil, elas vêm preservando essa lógica de criminalização da pobreza. E aí eu trago as professoras Vera Malaguti Batista e a Vera Regina Pereira de Andrade, porque elas vão falar que o nosso sistema penal, ele é estruturado para funcionar seletivamente. Então, na realidade, ele não é disfuncional. O que ele faz é cumprir perfeitamente a função para a qual ele foi designado, ele foi estruturado, que é, né, principalmente essa função de manter as hierarquias sociais e raciais. Em segundo, uma segunda motivação, um segundo fator, pode ser atribuído ao fato de que o proibicionismo ele encontrou sustentação aqui no Brasil numa política que é fortemente marcada pelo moralismo e pela religião, né, desde a herança dos portugueses, dos espanhóis. Então, a influência do discurso cristão, e atualmente, em especial, o neopentecostal, os debates políticos sobre drogas e sobre criminalidade, eles reforçam a visão de que o uso dessas substâncias que alteram o estado normal da mente é um pecado, que é um desvio moral, e que não é uma questão de saúde pública. Então, como vai destacar o professor Maurício Fiore, o Estado brasileiro tem reproduzido o discurso moralista com essa roupagem de defesa da família, de proteção da juventude, tudo isso baseado nessa herança cristã, nesses aspectos cristãos, né? O que justifica essa repressão em nome de uma moral cristã, em nome de uma ordem, que é inclusive uma ordem divina das coisas, de como as coisas devem funcionar, né? O terceiro argumento que eu trago é que nós temos a questão da mídia e do pânico moral, né, aqui no Brasil. Então, a mídia brasileira, ela teve, continua tendo, me parece que cada vez mais, um papel determinante na legitimação do proibicionismo. Nós temos diversos programas policialescos nos noticiários, né, programas de televisão, sensacionalistas, que constroem diariamente essa imagem do traficante como um inimigo da sociedade. E, por outro lado, constroem a imagem de que o usuário ele é um ser moralmente corrompido, né? Ele é alguém degenerado, ele é alguém que sucumbiu aos males do mundo, né? Então, isso cria um ambiente muito favorável de medo, propício para o medo, né, e para a indignação, que acaba sustentando essa demanda por mais punição e legitimando, né, até mesmo reforçando, justificando as práticas autoritárias. A outra característica singular do Brasil, que a gente não pode deixar de mencionar, é a militarização das nossas polícias, né? Então, assim, as nossas forças de segurança pública, elas são extremamente militarizadas. Então, a estrutura policial brasileira, desde lá, né, uma herança direta da doutrina de segurança nacional, lá da ditadura militar, desde aquela época, essa militarização tem produzido, né, tem transformado os cenários urbanos, através das guerras drogas, em uma verdadeira guerra interna contra as periferias, contra as zonas periféricas, né, o que aproxima, então, o nosso proibicionismo brasileiro de uma política de exceção permanente. Por fim, eu ainda atribuo que há o aspecto econômico e político que desempenha uma função muito relevante nesse cenário de tornar o solo brasileiro mais propício a esse desenvolvimento do proibicionismo, porque nesse cenário político e econômico do Brasil, o proibicionismo ele tem desempenhado, né, uma funcionalidade muito importante dentro do nosso capitalismo periférico. Então, o mercado ilegal de drogas, ele movimenta cifras bilionárias e, inevitavelmente, ele se entrelaça com as estruturas de poder local, com a corrupção policial e, principalmente, com o financiamento político, inclusive. Então, quem vai também fazer essa discussão, e eu trouxe na dissertação, é o Acan, né? Quando o Acan vai falar do Estado neoliberal, ele vai dizer que o que acontece, esse Estado neoliberal, ele combina tanto desregulação econômica
quanto à hiperregulação penal. E o Brasil segue exatamente esse roteiro. Né? Quer dizer, flexibiliza os direitos sociais, por um lado, mas endurece o aparato repressivo para conter os efeitos dessas desigualdades que esse mesmo Estado produz. Então, ó, veja a contradição da coisa, a ironia da coisa, né? Então, na minha dissertação, eu argumento que o proibicionismo, no caso brasileiro, não é só uma política importada, né, mas é esse dispositivo de gestão da pobreza e da desigualdade. E ele se encaixa perfeitamente na lógica dessa sociedade marcada pelas heranças escravocratas, racistas, de racismo estrutural, né, e dessa cultura política nossa autoritária. O Brasil é o laboratório perfeito para o desenvolvimento do proibicionismo, porque tem toda essa combinação, né, essa efervescência aí, que é uma mídia sensacionalista, que alimenta o medo, uma elite política que vai se beneficiar desse populismo penal, uma estrutura policial militarizada, uma população que é majoritariamente negra, que está à margem, né, do sistema produtivo aí, e que é historicamente tratada como descartável, e aí entra o Estado penal para poder gerenciar tudo isso, né? Então, tudo isso faz, né, converte a guerra às drogas em uma guerra contra as pessoas, como também diz o mestre, né, professor Luiz Carlos Valois, uma guerra especialmente contra pessoas, quais pessoas? Os pobres, os jovens, os negros, os periféricos. Então, por essas razões que o solo brasileiro pode ser considerado como um solo bastante fértil para o desenvolvimento do paradigma proibicionista, porque ele foi adubado, né, vem sendo adubado há séculos por essa naturalização da violência e da desigualdade. Então, o proibicionismo, nesse sentido, foi muito mais do que uma mera importação passiva, né? Ele foi um reencontro entre a ideologia da moral conservadora, né, aquela moral de controle conservadora estadunidense, e a tradição autoritária e racista brasileira que a gente já tinha bastante desenvolvida por aqui. Perfeito, professora. E na sua fala, eu sempre tento anotar o que você está falando para a gente comentar por cima e virar uma conversa aqui. Você mencionou as contribuições do Acan, né, do Acan, e ele não tem como a gente falar de sistema penal no neoliberalismo sem falar dele, né? Você disse justamente a ideia principal, uma das ideias principais dele, que é a do Estado Minotauro. Né? Como o Estado neoliberal ele é um minotauro, ou seja, ele está ausente na garantia de direitos sociais, e ele está totalmente presente e atuante na repressão à pobreza, né? Na criminalização da pobreza. Então é um Estado verdadeiramente minotauro, né? Tem duas formas muito distintas, né, se a gente for comparar. E aí você trouxe também uma contraposição clara, né, e aí a influência da criminologia crítica, né, nas suas falas de objetivos reais e ocultos do sistema penal e objetivos ideológicos aparentes, né, do sistema penal também. Aí você confirma, não, o nosso sistema penal ele não é falho, ele funciona do exato jeito que ele precisa funcionar, né? Então ele é extremamente bem sucedido nos seus objetivos reais e ocultos. Né? Então, na sua fala, dá para a gente captar bastante disso. Agora, pegando um gancho no que você disse, você falou da mídia, do papel da mídia e do pânico moral. Então, vamos lá. Quero saber de você. Você pode aprofundar um pouquinho mais? Qual que é esse papel do pânico moral, né, na manutenção do paradigma proibicionista? Olha, o ponto de partida da minha análise com relação a isso é porque eu quero deixar bem claro. Eu entendo que o pânico moral, ele desenvolve, o pânico moral, a mídia, ele desenvolve um papel central para enxergar a contradição dos critérios que são utilizados para rotular, né, quais drogas são lícitas, quais drogas são ilícitas, e acabar fundamentando toda a repressão que é feita a partir disso. Então, quando a gente analisa a história da proibição, só vou tentar manter a linha de raciocínio aqui, ó. Quando a gente analisa a história da proibição, a gente percebe que, como a gente disse no início, né, que não há uma coerência racional, não tem coerência técnica, não tem nada que possa definir, que possa garantir que o Estado, de fato, tenha a capacidade de informar o que pode ser consumido e o que não pode. Então, eu trouxe o exemplo, por exemplo, do álcool e do tabaco, que são substâncias que causam muitos danos à saúde. Nós temos diversos relatórios de organismos internacionais aí, da ONU, né, da OMS, que nos fala que, inclusive, não há uma quantidade segura de substância, de álcool para que o corpo humano ingira. Né? Apesar disso, embora nós saibamos disso, muitas drogas ilícitas, muitas dessas drogas são consideradas lícitas
mesmo fazendo tanto mal, causando tantos danos. Enquanto outras drogas ilícitas, como maconha ou LSD, sequer, ou cocaína, sequer nós temos pesquisas a respeito. Ainda assim, essas drogas que são lícitas, elas são socialmente aceitas. Não só são aceitas, como elas são amplamente comercializadas e até mesmo celebradas em diversos contextos culturais. Por exemplo, ninguém consegue imaginar uma Oktoberfest sem cerveja, sem muita cerveja, né? É impossível. E tantos outros momentos comemorativos, né, que a gente vê a presença do álcool aí. Então, por que essas substâncias são criminalizadas e outras não? Na minha leitura, essa distinção ela é profundamente atravessada pelos mecanismos do pânico moral. E é por isso que eu trouxe a questão do pânico moral. Por quê? E é bem no sentido proposto mesmo pelo Stanley Cohen, né? Quer dizer, o pânico moral como esse processo social no qual grupos ou comportamentos, determinados comportamentos, são transformados em um tipo de ameaça de uma forma muito exagerada, e é uma ameaça à ordem pública e aos valores da sociedade, e que isso é projetado para a sociedade principalmente através da mídia. Então, a relação entre pânico moral e mídia, ela é essencial para a gente entender esse processo. Então, o que eu demonstro na dissertação é que as drogas ilícitas, elas foram alçadas a essa categoria de inimigo moral, e os usuários dessas drogas, através desse pânico moral, eles passaram a ser vistos como pessoas desviantes, perigosas, como inimigo da família, da nação, como o carinha que vai me assaltar no semáforo, e todas essas coisas. Então, essa construção simbólica, ela é reforçada cotidianamente pela mídia, pela polícia e até mesmo pela religião. Então, o pânico moral, nesse contexto, ele funciona como esse dispositivo de legitimação da seletividade, porque ele acaba desviando o foco do debate, né? Ele desvia o debate da esfera científica, passa para a esfera emocional e para a esfera moral. Então, um ponto muito importante para a gente pensar nesse contexto é que esse processo ele não é neutro, né? Ele é racializado, ele é classista, e ele enfim, né? Como explica também, trago novamente aqui, não posso, eu sempre tenho que mencionar os mestres, gente, porque são grandes nomes, são pessoas que sabem muito bem o que estão falando, enfim, Maurício Fiore e Luiz Carlos Valois. Né? As drogas associadas aos grupos marginalizados, os negros, os pobres, os imigrantes, elas foram sempre historicamente marginalizadas, né? Criminalizadas, desculpa. Já as drogas associadas às elites brancas, europeias, aos ricos, aos poderosos, elas foram normalizadas. Então, o álcool e o tabaco, que eu citei anteriormente, né? O álcool e o tabaco, eles sempre foram valorizados e ainda continuam sendo. Portanto, eles escapam dessa lógica da estigmatização. Já as substâncias que estão relacionadas, associadas a esses grupos desprezados, descartados, como a maconha, a cocaína, né, vinculadas aos negros, aos indígenas, aos imigrantes, são substâncias que caem nessa estigmatização. Né? Isso explica esse rigor penal com que essas drogas são tratadas. Então, na dissertação, eu mostro que esse processo de seleção moral, ele é também um processo de construção de inimigos internos. Essas políticas proibicionistas, elas precisam, né, dessa narrativa de permanente perigo, porque senão ela não consegue justificar a sua existência. E aí o pânico moral, ele vai cumprir exatamente essa função. Porque ele vai manter a população nesse estado de alerta, nesse estado de medo, nesse estado de indignação moral, que cria o consenso, que forja as bases desse consenso coletivo que é necessário para que o Estado possa justificar a ampliação dos seus poderes de controle e de repressão sobre essas substâncias e sobre esses grupos que consomem essas substâncias. Então, é interessante a gente perceber que essa manipulação moral, ela sempre vem acompanhada de uma retórica. E qual retórica é essa? É a retórica da proteção, de proteger a juventude, de proteger a família, de proteger a sociedade, de salvar vidas. Né? Mas na prática, o que a gente vê é que há uma proteção, um interesse ali é de proteger o próprio aparato repressivo e o poder político que esse aparato está sustentando. Né? Quem nos explica brilhantemente isso é o professor Alessandro Barata. Ele vai dizer que o direito penal tem uma função simbólica. Quer dizer, ele não resolve os problemas sociais, ele só vai reafirmar os valores dominantes e legitima a exclusão de determinados grupos. É simples assim. Então, o pânico moral, nesse sentido,
ele vai atuar como uma cortina de fumaça, porque vai encobrir esse caráter arbitrário, esse caráter repressivo, esse caráter violento, desigual dessa classificação das drogas, né, dessa estigmatização desses grupos de pessoas que estão associados às drogas ilícitas, vai reforçar, ao mesmo tempo em que reforça, né, a crença de que a proibição ela é uma necessidade moral ou ela é até mesmo natural. Né, ela é necessária à segurança pública. Então, o Estado ele vai poder continuar punindo de uma forma seletiva, com essa justificativa de proteger a sociedade, quando, na verdade, está só reproduzindo um sistema de controle racial e social. Além disso, com relação à questão do pânico moral, eu também ressalto na dissertação que ela é essencial para manter a estabilidade do paradigma proibicionista. Né? Como todo sistema ideológico, o paradigma proibicionista ele precisa de uma narrativa de ameaça constante, como eu já falei, para sustentar. Né? Então, quando as evidências científicas começam a desmoronar ou começam a desmontar todo esse modelo, né, deixando bem clara a falência desse modelo, como nós temos em diversos relatórios da ONU, da Fiocruz, diversos outros estudos, inclusive estudos comparativos internacionais, a gente percebe bastante isso, né? Quando há essa demonstração da falência desse modelo, o discurso moral ele volta com força total, né, acionando aquelas falas que causam comoção, né, que é de destruição de famílias, de crianças vulneráveis, de violência crescente, de caos generalizado. Então, tudo isso são modos de neutralizar o debate racional, científico, para você colocar ali o medo, a emoção, a comoção. Portanto, o que eu procuro demonstrar na dissertação é que a classificação arbitrária das drogas ela é sustentada por esse regime de crenças morais, no qual o pânico moral, ou os pânicos morais, né? Vou usar aqui os pânicos morais, que são vários pânicos morais, eles atuam como amplificadores dessa questão. Então, esse pânico, ele não é acidental, ele é estrutural. Sem ele, o paradigma proibicionista dificilmente se sustentaria. Né? Ele faz parte da engrenagem política e cultural que mantém o proibicionismo vivo. Então, no fim das contas, a gente não está diante de um conflito simplista do tipo drogas boas de um lado e drogas ruins de outro. Né? Não é esse o debate que se coloca. Né? Nós estamos entre discursos morais e de um lado e saberes científicos do outro. E, infelizmente, né, pelo andar da carruagem, como as coisas têm acontecido nos últimos tempos, né? Infelizmente, os discursos morais no Brasil, eles continuam venceram e continuam vencendo, né? E parabéns às drogas que seguem vencendo essa guerra às drogas. Exatamente. Continuando aí nessa ideia do pânico moral, tá? O seu trabalho ele aborda a intervenção punitiva populista e o uso de discursos alarmantes, né, por políticos oportunistas. O que eu quero saber é o seguinte: como que a sua pesquisa ela conecta esse fenômeno do pânico moral à expansão do Estado punitivo no Brasil? Certo. A ideia, né, de intervenção punitiva populista, ela surge quando o discurso político se apropria desse medo social que a gente já conversou, né, especialmente em torno do crime, em torno das drogas, da violência. O discurso político ele vai se apropriar dessas circunstâncias para legitimar as suas políticas penais mais duras, mais simbólicas e, portanto, menos racionais, menos comprometidas com eficiência, com tutela, de alguma forma, com proteção, de alguma forma, né? Então, em outras palavras, o que esses políticos oportunistas fazem é capitalizar eleitoralmente essa insegurança e essa indignação moral das pessoas. No Brasil, isso é um processo muito evidente dentro desse contexto da guerra às drogas. Né? A retórica política e midiática também, a gente nunca pode deixar de lado o papel da mídia, né? Nós temos aí o poder, nós vimos recentemente o poder das fake news, que foi disseminada basicamente pelos meios de comunicação, né, pelas grandes mídias. Então, a retórica política e midiática, ela cria constantemente a imagem de que nós temos um inimigo interno. Quem é esse inimigo interno? O traficante, o usuário, que é geralmente um jovem negro, pobre, de baixa escolaridade, que está lá numa zona periférica. E ele apresenta a repressão penal mais dura como a tábua de salvação e como a única também, né? Como a única solução que é possível nesse cenário. E aí o pânico moral, nesse caso, ele funciona como esse combustível catalisador emocional.
Por quê? Porque desperta os nossos medos mais primitivos e isso impulsiona, faz com que nós mesmos sejamos aderidos a essa expansão do estado punitivo. Então, eu parto do conceito de pânico moral do Stanley Cohen, né, para dizer assim que certos grupos ou esses comportamentos sociais, né, que são transformados em ameaças simbólicas, tanto a moral quanto a ordem social, e no caso brasileiro, nesse contexto da guerra às drogas, o usuário de drogas e o traficante, eles vão cumprir esse papel que o Stanley Cohen nos fala, eles são esse folk devils, que o Stanley fala, né? Então, são os demônios sociais sobre os quais os medos são projetados, né? Os medos coletivos, os preconceitos, até mesmo as nossas frustrações sociais são colocadas nessas figuras. Então, o que torna essa dinâmica muito perigosa, né, é que ela é muito funcional ao poder político. E esse é o grande problema. Aí eu vou trazer aqui para essa parte da nossa conversa a explicação do sociólogo David Garland, né? O David Garland, na Cultura do Controle, ele vai falar que os governos modernos, né, diante da incapacidade desses governos de enfrentar as causas estruturais da criminalidade, né, que nós sabemos quais são, aí só para citar, desigualdade, exclusão, racismo, enfim, eles recorrem a esse populismo punitivo como essa forma de dar uma resposta imediata, né, de trazer uma satisfação imediata. Por quê? Porque o período eleitoral não espera. Então, a gente precisa de respostas rápidas para atender a essas demandas, a esses anseios da população. Então, é uma política de aparência em detrimento de resultados, em detrimento de tutelas, em detrimento de direitos básicos. Então, no meu trabalho, eu demonstro que o pânico moral e esse populismo penal, eles formam uma dupla estrutural no paradigma proibicionista. Eles se retroalimentam, né? O pânico moral, ele cria um terreno emocional, né, com essa sensação de ameaça, de desordem, de medo, de caos instalado, e o populismo penal, ele entra oferecendo essa ordem, essa segurança, esse sentimento de justiça, esse sentimento de segurança mesmo, né? Acho que essa é a melhor palavra, de segurança imediata, né? Quase sempre vai oferecer isso, quase sempre sob a forma do endurecimento das leis, né? De aumento de penas, de ampliação da repressão policial. Mas nós já estamos tão embebidos desses demônios sociais, desses discursos midiáticos, de toda essa atmosfera que é criada em torno dessas figuras ou dessas circunstâncias, que nós nos rendemos, a gente nem percebe. Quando a gente se dá conta, a gente está defendendo o discurso de repressão, porque a gente enxerga que é a única saída para ter algum tipo de justiça, algum tipo de segurança. Então, essa lógica, novamente aqui, né, ela é muito explicada, muito bem explicada pelo Lacan, lá no Estado Penal Neoliberal, porque ele vai demonstrar que, em contextos sociais de crise social e econômica, como esse aqui no Brasil, que constantemente a gente vive, né, o Estado ele recua das suas funções básicas, né, das suas funções declaradas, né, de proteção social e de atender aos anseios coletivos para ampliar a sua função punitiva. Então, o Brasil seguiu esse roteiro à risca, né, desmontou as políticas públicas, né, e reforçou o aparato repressivo, e especialmente com o discurso de guerra às drogas. Então, esse termo, intervenção, essa expressão, intervenção populista, punitiva populista, é utilizado no meu trabalho exatamente para descrever esse movimento, quer dizer, um movimento de intervenção simbólica. O Estado aparece, fala em nome dessa moral, promete segurança, promete justiça, mas a sua ação concreta ali na prática se traduz somente em encarceramento em massa, letalidade policial, ações repressivas, né, violações de direitos humanos. É aquilo que o Alessandro Barata, trazer novamente o professor Alessandro Barata, que ele vai chamar de a função ideológica do direito penal. Quer dizer, o uso da punição como um instrumento de controle e também de pacificação aparente, porque fornece essa pacificação aparente. Parece que está tudo resolvido, né? Para mascarar as contradições sociais que
esse mesmo Estado produz e reproduz e reforça. E aí o pânico moral é a engrenagem cultural que permite essa manipulação das massas. Então, quer dizer, vai transformar problemas sociais complexos, como a questão das drogas, que envolveria, né, em tese, saúde pública, educação, desigualdade, mercado de trabalho, cultura, racismo, né, em crises morais, bem simplistas. E aí, nessa simplicidade, nesse simplismo que é feito desse grande problema, a gente só encontra os opostos, os vilões e os heróis, o certo e errado, o bom, o ruim. O discurso se transforma muito simples, né, digerível para a população, de uma forma que é digerível. E quanto mais simplista, quanto mais digerível é esse discurso, mais fácil ele é instrumentalizado por esses políticos oportunistas mesmo. Então, no caso brasileiro, o pânico moral vai cumprir essa função racial e classista bem específica, né? Reproduzir a ideia de que a violência está localizada em certos lugares, com certas pessoas, e que a gente tem que atacar, né, o poder repressivo, o poder do Estado tem que atacar ali, porque aquelas pessoas são os problemas, né? Então, quando o discurso político diz vamos endurecer as leis, ou vamos combater o tráfico, ou vamos prender mais, na prática o que está sendo dito ali é vamos expandir o poder punitivo sobre esses mesmos lugares, essas mesmas pessoas. Então, é uma linguagem simplista, que funciona, infelizmente funciona, né? E é uma linguagem de exclusão que está revestida de moralidade e de eficiência. Então, assim, o que eu mostro é que o pânico moral, ele não é só uma reação social, mas ele é um instrumento político deliberado. Ele é usado para justificar a expansão desse estado punitivo, que tem se legitimado pela emoção e não pela razão. E enquanto esse medo continuar sendo explorado por esses discursos populistas, né, por esses políticos oportunistas que têm discursos populistas, né, o sistema penal ele vai continuar crescendo, mesmo por mais que nós tenhamos pesquisas e que toda a realidade mostra exatamente o contrário, como há décadas vem mostrando, né, que ele não resolve o problema, na verdade, né, ele só contribui ainda mais para intensificar o problema. Perfeito, professora. Agora eu queria partir para outro conceito, porque a sua pesquisa ela tem muitos termos conceituais, eles são muito interessantes e importantes. Você traz o conceito de paradigma, pânico moral, né, populismo penal, e aí você traz também o conceito de necropolítica, né? E aí você utiliza, então, esse conceito do Achille Mbembe, né, para argumentar que a política criminal de drogas ela se transformou em uma política de morte de Estado. E aí eu queria saber como que os seus dados, os dados apresentados na sua dissertação, né, como que eles fundamentam essa afirmação de que há, de fato, uma produção deliberada e seletiva de morte e sofrimento direcionada a certos grupos específicos. Perfeito. Explicando em linhas bem gerais, bem rápidas, aqui só fazendo uma breve contextualização, o conceito de necropolítica do Mbembe, ele parte da ideia de que o poder moderno não se exerce só sobre a vida, que seria o conceito de biopolítica do Foucault, né, em termos Foucaultianos. Mas também, e cada vez mais a gente percebe isso, esse poder vai se exercer sobre a morte também. Ou seja, o Estado ele vai definir quem vive e quem pode morrer. E, para isso, ele acaba criando zonas, né, que essas zonas, o direito à vida, ele acaba sendo suspenso. No caso brasileiro, existe aquilo que o Mbembe vai chamar de zonas de morte, né, que são as periferias, as favelas urbanas, as prisões, e esses territórios racializados nos quais é lícito, é permitido, é legitimado, é justificável ao Estado atuar ali e gerenciar que se aquelas vidas vão viver, se elas são descartáveis ou se elas são úteis ao Estado. Então, quando eu analiso os dados oficiais, basicamente, né, do Infopem, também do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, fica bem evidente que a política de drogas ela é seletiva e letal. Eu acredito que quanto a isso, a gente não tem dúvidas, né? O Brasil hoje ele tem mais de 820 mil pessoas encarceradas. E dessas, aproximadamente, 28% estão presas por crimes relacionados à droga. E a maioria, como a gente sabe, é aquele perfil que a gente já conhece, né, de jovens negros de baixa renda, baixíssima escolaridade, que são oriundos de zonas periféricas, que são essas zonas muito, possivelmente, né, são essas zonas nas quais o Estado não está lá para garantir direitos sociais, mas está lá para garantir que
o status quo seja mantido, que as hierarquias raciais, sociais, de gênero sejam mantidas. Então, só funciona o Estado repressivo nesses lugares. Então, mais do que números, né, esses dados, eles nos revelam um padrão de funcionamento do Estado. Então, a guerra às drogas serve como essa justificativa institucional para prender, para matar, para controlar de forma mais direcionada e localizada pessoas específicas, grupos específicos dentro da sociedade. Então, os dados sobre a letalidade policial, por exemplo, nos reforça ainda mais essa perspectiva, essa leitura, né? Segundo o Anuário de Segurança Pública de 2023, para a gente trabalhar com dados mesmo aqui, mais de 80% das vítimas das intervenções policiais que aconteceram no Brasil são negras. E desse total, cerca de 75% tinha entre 15 e 29 anos. Quer dizer, a nossa juventude pobre, negra, está se perdendo. Então, a maior parte dessas mortes ocorreram onde? Em favelas, em bairros periféricos, em zonas onde é lícito matar em nome da guerra às drogas, em nome de estar livrando a sociedade das guerras às drogas. São esses locais, como eu já falei, né, onde nós temos a ausência de direitos sociais, mas uma plena e efetiva presença do Estado repressivo e violento. Então, esses números eles não são aleatórios. Eles expressam de uma forma bastante contundente que essa política estatal ela tem naturalizado a morte de determinados grupos e está legitimando cada vez mais, com muita violência, né? Está justificando essas mortes com base no discurso do combate às drogas. Então, quando o Estado autoriza o uso das suas forças de segurança a operar em territórios racializados com essa licença para matar, e quando esse sistema de justiça ele legitima essas ações com base nesse discurso retórico da guerra às drogas, ele está, na verdade, exercendo esse poder soberano de decidir quem é matável, nas palavras aqui do Bem, né? Quem é matável e quem não é. Que é exatamente o que o Bem descreve com a sua expressão de necropolítica. E, novamente, né, também aqui eu me apoio também para falar da necropolítica no ACAM, mas não para falar exatamente de necropolítica, mas para criticar essa expressão, né? E aí a lei de drogas, ela é o exemplo emblemático disso, porque quando ela foi apresentada em 2006, quando ela foi promulgada em 2006, ela surgiu como a nossa tábua de salvação, né? Porque ela foi vista como um grande avanço legislativo, pelo menos, né? Mas na prática ela só fez incrementar o encarceramento em massa, justificando, inclusive, através dessa justificativa da lacuna legislativa, né? Como a gente não pode, a lei não tem uma determinação, então a gente, né, preferimos pecar pelo excesso. Então, eu vou falar, preferimos pecar pelo excesso, que é uma grande aberração. Aqui, professor, eu quero aproveitar a oportunidade, porque eu entendo que não dá para a gente falar de necropolítica sem a gente tocar no fatídico evento do 28 de outubro, né? Eu acredito que falar em necropolítica hoje, relacionada à questão das drogas e dessas zonas de morte, sem a gente lembrar dessa tragédia, né, desse massacre do 28 de outubro, é até mesmo impensável, né? Então, você pensar que o Estado brasileiro entra ali com um discurso de combate ao tráfico, justamente para produzir e administrar a morte dessa forma seletiva, calculada e, o pior, né, legitimada. Então, infelizmente, episódios como esse, na minha perspectiva, eu entendo que se a política de drogas continuar da forma como parece que vai continuar, né, sempre repressiva, baseada nessa lógica punitivista, nessa lógica que não preserva a redução de danos, né, não se fundamenta em redução de danos, a tendência é que episódios como esse passem a acontecer cada vez mais, né? E o pior, que passa a ser chamado de operações bem-sucedidas, quando na verdade deveriam estar sendo investigados por genocídio, por, sei lá, por massacre, enfim, e como a gente ainda pensa em eleger essas mesmas pessoas, que só tende a reforçar esse cenário, né? Só tende a expandir essa política de extermínio da população pobre, negra e periférica, baseado na questão das drogas. Então, um outro conceito que eu quero trazer aqui
ainda sobre essa questão da necropolítica, e que está muito relacionado, é o entendimento da professora Juliana Borges, né, quando ela fala que a política de drogas ela tem funcionado como um instrumento de criminalização da negritude. Então, segundo ela diz que a política de drogas, a política de guerra às drogas, né, é, na realidade, a atualização do projeto de controle racial que foi iniciado com a escravidão. E ainda tem se mantido. Né? Então, essa leitura eu considero também que é fundamental, porque ela evidencia que o proibicionismo não é uma falha técnica, não é uma mera falha técnica, né? É uma escolha política de continuidade histórica da dominação, especificamente de uma forma reiterada, de uma forma organizada, de uma forma calculada do Estado. Né? O Estado exerce esse poder, infelizmente. É isso. Então, resumindo assim, em linhas bem gerais, o que eu procuro demonstrar, né, com esses conceitos e com esses dados e com o conceito de necropolítica do Bembe é que há uma racionalidade nessa violência. Né? A morte desses jovens negros, pobres, periféricos, ela não é um excesso do Estado. Né? Não é só um excesso, vamos pecar pelo excesso, então a maioria ali, né, no caso do 28 de outubro, a maioria ali, pouquíssimos, tinha qualquer envolvimento, sequer tinha passagem pela polícia, de alguma forma, né? Mas aí cai naquela, é melhor pecar pelo excesso. Mas o que os dados nos mostram e a análise crítica do Bembe com o seu conceito de necropolítica nos mostra que mortes como essas, né, em nome da guerra às drogas, mortes de jovens negros periféricos, não é um excesso do Estado. Na verdade, é o funcionamento normal desse Estado, porque isso é uma necropolítica, é uma política de morte mesmo. Então, a necropolítica brasileira não é um desvio, não é um mero desvio, é um projeto de Estado mesmo, é um projeto do nosso país, infelizmente. Exatamente, professora. E na sua fala, né, a gente consegue... Eu fiquei pensando na ideia do Agamben, né, que ele fala do estado de exceção, né, como que as favelas se tornaram um local, um campo, o termo de campo do Agamben, né, em que o estado de exceção ele é permanente. Né, então, o estado de direito dentro das favelas ele está suspenso. Ali não existe direito à vida, né, direito à ampla defesa contraditório, não. Né? Então, esse Estado de Direito está completamente suspenso dentro das favelas, principalmente nesse contexto dessa operação, entre aspas, tá? Que aconteceu no mês passado, no Rio de Janeiro. Né? E aí a gente lembra também do conceito de Butler, de vidas impassíveis de luto, né? Como essas vidas elas não podem ser lutadas, não pode ser lamentada, a morte das pessoas não pode ser lamentada, porque é traficante, que não sei o quê. Então, essa ideia de que pessoas que morreram ali, elas não podem, a vida daquelas pessoas não valia nada, né? A gente não pode lamentar a morte delas. Então, a sua fala traz muito essa ideia, né, de como a favela se tornou um objeto de massacre, né, por conta dessa política de drogas, realmente. Só fazer um adendo, professor, um comentário, né, porque eu vi uma reportagem exatamente sobre essa questão do luto e tal, e aí eu lembrei, não sei se não é necessariamente sobre o luto, né, o que eu vou falar agora, mas é que eu achei bastante interessante essa análise para a gente perceber como que até, inclusive, devido ao processo legal ali, o funcionamento legal das coisas, também fica totalmente comprometido, né? Então, quer dizer, as forças policiais entrarem lá naqueles locais e mataram aquele monte de pessoas e deixaram lá, inclusive eu fiquei chocada de saber que tinha até corpos decapitados. Ou seja, qual é a necessidade, gente? E as pessoas acharem que isso é normal porque eram traficantes. A que ponto que chegou esse pânico moral de guerra, né? Das drogas, né? Do malefício que supostamente as drogas podem fazer, da gente achar normal que haviam pessoas decapitadas e que estava difícil a identificação desses corpos. E aí, deixaram espalhados os corpos nos lugares para fazer com que as pessoas, os próprios moradores, tivessem que reunir esses corpos, fazendo o quê? Quebrando completamente a cadeia ali da perícia. Como é que vai entrar uma perícia ali para fazer, para averiguar? Ou seja, o escancaramento de que esses lugares não tem que ter nada, só tem que ter o Estado repressivo. É a única coisa que esse Estado vai ter, e as pessoas verem isso e achar isso normal. Como que a gente pode achar isso normal? Né? A que ponto que a nossa sociedade chegou de desumanização mesmo? Né? Então, é muito grave toda a situação.
Prossiga, desculpe. Imagina. Que é o espaço para você expor suas ideias, e aí está sendo sensacional, particularmente para mim. Eu ouvi as suas ideias e todo o seu raciocínio sobre esse paradigma proibicionista. Então, dando prosseguimento à entrevista, já pegando um gancho na ideia de que você fala da seletividade, né, do sistema penal, a sua dissertação, né, ela afirma que a política criminal de drogas reproduz a seletividade estrutural do sistema penal. Então, eu queria saber de que forma a falta de critérios objetivos para diferenciar usuário e traficante na lei de drogas permite que a discricionariedade policial e judicial reforce essa seletividade. Perfeito. Vou começar falando algo que eu já falei, mas que é bem importante, né? Quando a lei de drogas, a 11.343, ela foi sancionada, lá em 2006, ela foi ovacionada, assim, né? A gente tem diversos autores que nos relatam isso, né? Que deixam bem claro o quanto ela foi festejada. Foi muito festejada porque era vista como um avanço, justamente porque ela trazia a ideia da despenalização e um outro tratamento para o usuário, né? Enfim, propondo aí a questão das medidas alternativas e tal. Só que com o passar do tempo, né? Essa expectativa ou esse primeiro momento de alegria caiu por terra. Rapidamente foram frustradas essas expectativas tão otimistas, né? Porque o texto legal não definiu os critérios legais para distinguir quem era o usuário e quem era o traficante. E aí, algo que parecia muito simples, na prática se tornou um grande problema que a gente enfrenta agora cada vez mais, né? Até hoje. Então, a decisão sobre sobre essa classificação de quem vai ser o usuário, de quem vai ser considerado traficante, ela acabou ficando totalmente à mercê da intervenção policial no primeiro momento, quando faz o flagrante ali, né? E depois, no segundo momento, judicial, né? A discricionariedade judicial. E tudo isso é feito baseado em critérios que são subjetivos, né? Como a quantidade, o local da apreensão, as circunstâncias e até mesmo a conduta do agente, né? No momento em que ocorre a situação. Aí a gente pode se perguntar, qual que é o problema disso? Né? Isso tem algum problema? Sim, isso tem um grande problema. Por quê? Porque a gente está num país, né? A gente reside num país, um país de extremas desigualdades, né? Extremas desigualdades. Então, assim, essas classificações ou essas interpretações, elas nunca são neutras. Então, elas são filtradas por quais marcadores? Pelos marcadores justamente da diferença, que são os marcadores de raça, de classe, de gênero, de território. Então, como nos explica novamente Vera Regina Pereira de Andrade e Vera Malaguti, o nosso sistema penal brasileiro não atua de forma universal, né? Ele tem um público-alvo bastante específico, né? Que são os jovens, os negros, as zonas periféricas. Ninguém espera ver uma batida em Alphaville, mas todo mundo tem plena certeza que vai ter uma batida no bairro pobre ali de Jacarezinho, né? Então, assim, na prática, isso significa que uma mesma conduta é tratada de uma forma totalmente diferente dependendo de quem a pratica, onde a pratica. Então, um jovem branco, de classe média, que é flagrado com uma determinada quantidade de maconha, por exemplo, ele é frequentemente muito mais enquadrado como usuário do que um jovem negro com a mesma quantidade, numa zona periférica, seria. Isso quem nos diz, Marcelo Semer, com seu brilhante livro, em que ele analisou processos judiciais, e está aí a comprovação, ele trouxe essa comprovação. Isso não é um machismo, isso é a realidade dos tribunais, é decidido dessa forma. Né? Então, o Instituto Brasileiro o Instituto Econômico, né, de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e também o Infopem, ele nos mostra que quase um terço da população carcerária está presa hoje por crimes relacionados à lei de drogas. E essa imensa maioria é composta por aquela seletividade, né, aquele grupo seleto, que é o público-alvo do nosso sistema penal. Então, isso é o reflexo direto de uma lei que entrega às instituições mais seletivas do Estado, que é a nossa polícia, o nosso sistema de justiça, esse poder de decidir quem é que deve ser punido com a pena de prisão e quem é que vai ser tratado entre aspas, aqui na conceituação de saúde pública, né, como alguém que faz o uso problemático de drogas. Então, em outras palavras, né, a discricionariedade, ela virou a porta de entrada da seletividade. E isso se agrava ainda mais quando a gente pensa que, a gente tem em mente, né, que o nosso sistema penal ele é marcado por uma cultura institucional que é racista e é classista. Isso foi construído historicamente.
né? O Salo de Carvalho, ele vai nos dizer que essa indeterminação legal, ela é o motor do encarceramento seletivo. Então, quer dizer, a ausência de parâmetros objetivos não é só uma falha técnica, ela é uma funcionalidade política. Ela vai permitir que esse controle penal, ele se molde à lógica social dessa desigualdade. Então, no meu trabalho, novamente eu cito, por exemplo, a Juliana Borges, para trazer a análise do fenômeno do encarceramento em massa, sob a ótica de gênero e raça. E a Juliana vai mostrar que, a partir da lei de drogas, né, após a edição da lei de drogas, o número de mulheres encarceradas cresceu mais de 500% em menos de 20 anos. Então, quer dizer, 60% dos casos, inclusive, é por conta do tráfico, né? E aquele velho grupinho que a gente já conhece, né? Pessoas pobres, negras, que moram em zonas periféricas, na maioria das vezes com pequeníssima quantidade de drogas, atuando como mulas, ou porque tem envolvimento, né, com algum homem do tráfico e tal. Então, assim, isso revela como a seletividade, também a seletividade de gênero, ela opera dentro dessa mesma lógica racial e de classe, né, que funciona, que opera através dessa discricionalidade policial no primeiro momento e judicial em outro. Né? Então, o que a minha pesquisa evidencia, professor, é que a falta de critérios objetivos da lei de drogas não é um problema técnico que pode ser resolvido ou que vai ser resolvido com alguns ajustes. Vamos fazer uns pequenos ajustes legislativos ali que vai ficar tudo certo. Como nos pareceu que ia acontecer com o bendito do recurso extraordinário, a gente já chega lá. Né? Ela é o dispositivo jurídico que vai manter o caráter estrutural da seletividade. Então, essa brecha acaba permitindo que a polícia atue com discricionalidade e que o judiciário reproduza os estereótipos. Né? E esse sistema penal vai continuar legitimando e criminalizando a pobreza como sempre fez, e de uma forma ainda com uma falsa neutralidade jurídica. Então, há um outro aspecto também com relação a essa discricionalidade, que é a porta de entrada da seletividade, que é o aspecto que eu considero mais grave, que é a naturalização social, quer dizer, a normalização social desse processo. Então, o imaginário coletivo, ele é alimentado pelo pânico moral que a gente já falou lá atrás, né? Acredita que o traficante é sinônimo de perigo, é sinônimo de negro, é sinônimo de favelado, é sinônimo de pobre, né? E isso cria o consenso moral que legitima essa violência, que legitima essa discricionalidade, que legitima o encarceramento em massa e que legitima o tratamento desigual dessas pessoas, desse grupo de pessoas. Né? Então, quando eu afirmo que o proibicionismo ele reproduz a seletividade estrutural do sistema, do nosso sistema penal, eu estou dizendo que a lei foi construída e ela é aplicada para perpetuar as hierarquias raciais e sociais. Então, não reflete só a desigualdade, ela reproduz cotidianamente através do quê? Através do encarceramento em massa, através dessa letalidade policial, através da exclusão. Então, em síntese, né, essa ausência de critérios objetivos é justamente um mecanismo jurídico que vai autorizar o exercício subjetivo da seletividade. É o que permite que o sistema penal continue decidindo quem é recuperável e quem é descartável. Então, como os dados nos mostram, infelizmente, né, essa linha tênue de corte, ela é colorida, ela é territorializada e ela é profundamente desigual e tende a seguir dessa forma. Perfeito, professora. Agora eu queria abordar uma das partes do seu trabalho que mais me surpreendeu. Assim, eu não imaginei que haveria assim, uma comparação, uma ideia de que a guerra às drogas seria uma aliada dos traficantes. Né? E a sua dissertação apontou, né, para essa ideia. Né? Então eu queria saber, você poderia detalhar para a gente como que o proibicionismo, ao invés de frear, né, ele contribui para o incremento do mercado ilegal, tornando o mercado ilegal de tráfico de drogas um dos mais lucrativos do Brasil? Esse é um ponto que, quando eu fui escrevendo, eu fui conversando com o orientador falou assim, olha lá, hein? Cuidado com o que você vai falar, pelo amor de Deus, por favor, dependendo do que você falar, eu não vou nem te defender na banca, hein? Eu vou cair matando em cima de você também. Esse é um ponto bem, bem problemático, mas, né, quando a gente está sobre ombros de gigantes, a gente não precisa temer, né? Quem é que vai discutir esse tema? O grande Luiz Carlos Valois, que vai afirmar, ele tem uma afirmação no livro dele, O Direito Penal da Guerra às Drogas, em que ele fala assim, a guerra às drogas é a melhor política comercial que o traficante pode ter. Para o traficante, é propaganda gratuita.
do meu produto, dos meus serviços. Então, os traficantes para os grandes traficantes. Vamos deixar bem claro, gente. A gente não está falando dos molequinhos ali na esquina, não está falando das lojinhas, nós estamos falando dos grandes traficantes, que é quem realmente movimenta toda essa máquina, né? Não são os pequenos, não são os peixes grandes, são os peixes pequenos, são os peixes grandes. Então, por que o Valois vai dizer isso, né? Ele diz isso porque, ao proibir a produção e a circulação dessas mercadorias, né, dessas substâncias, o que o Estado está fazendo é gerar algo que é essencial para o mercado, né, que é a escassez e o risco. Então, quando esses dois fatores se juntam, se combinam, o que a gente tem, né? Uma lógica básica de mercado. Quando você junta escassez e risco, os preços disparam. E é isso que os traficantes precisam, que os preços disparam. Além disso, o proibicionismo tem uma outra coisa, né? Tem uma outra situação. Ele transforma essa mercadoria aparentemente comum e sem valor em uma mercadoria de altíssimo valor, que é regulada por quem? Por quem está ali, por quem assume correr esse risco. Não é o Estado que vai controlar. Não é como a cerveja, não é como o cigarro, que é o Estado que determina como vai funcionar. Não, as leis ali são as leis do mercado, a lei da selvageria, a lei do mercado e pior, o mercado ilegal, que não segue regras do Banco Central, que não está nem aí para o FMI, que não está nem aí para nada. Então, assim, o mercado mais perigoso e mais violento que existe. Ou seja, esse processo, o que eu quero dizer, em outras palavras, né, o que eu analisei, na verdade, é que esse processo ele tem duas dimensões. Ele tem uma dimensão política e tem uma dimensão econômica, né? Então, vamos começar com a dimensão econômica. Na dimensão econômica, a proibição, né, o proibicionismo, ele cria esse mercado que não tem regulação, né? Não tem regulação, mas isso não quer dizer que não tenha demanda, e muito pelo contrário, né? A gente já tem visto aí, as diversas pesquisas nos mostram que, embora não tenha regulação, inclusive seja até proibido, olha só, é até proibido, né? Mas tem uma demanda social altíssima. Por quê? Porque a criminalização não faz as pessoas pararem de usar drogas. Ninguém está aqui, novamente, quem cita isso, Luiz Carlos Valois, né? Ele fala, ninguém está aqui esperando a cocaína ser descriminalizada ou ser lista para começar a cheirar. Ninguém está esperando isso. Ninguém está esperando a maconha ser descriminalizada para começar a fumar na rua. Ninguém está esperando isso. Então, da mesma forma, a criminalização também não faz quem já usa essa substância parar de usar. Muito pelo contrário, né? Essa proibição, essa criminalização, faz com que esse mercado se adapte, se desloque e encontre outros mecanismos para sobreviver nesse universo. Então, qual é o resultado disso? O resultado dessa adaptação, desse deslocamento, é um circuito econômico ilegal, né, que vai movimentar bilhões, movimenta bilhões e bilhões, né, e que se reproduz nas brechas das nossas desigualdades sociais, de todo esse lugar em que o Estado garantidor não está, mas o Estado repressor está. Né? O Maurício Fiore vai nos demonstrar, né? Ele fala que o Estado não eliminou o consumo e nem reduziu os danos, né? Ele só transferiu o controle dessas substâncias para quem, ao invés dele próprio ter o controle, fazer esse gerenciamento, já que ele considera tão danoso, tão perigoso o consumo dessas drogas, não, o Estado simplesmente abriu mão, transferiu o controle dessas substâncias para quem? Para os agentes ilegais e violentos do Estado, que ele próprio diz combater. Olha o absurdo da questão. Quer dizer, se é tão perigosa, tão danosa, por que o próprio Estado não chama para si a responsabilidade de gerenciar e administrar isso? Por que deixar na mão daqueles que são considerados inimigos, que são os traficantes? Como é que você coloca um comércio tão lucrativo, tão danoso, né, já que é tão danoso, nas mãos de pessoas que depois você mesmo vai ficar tentando combater? Vai ficar tentando aniquilar essas pessoas. Não é mais fácil você trazer o controle daquela mercadoria para você, acabar com esse comércio ilegal, e aquelas pessoas não vão mais ser criminosas, você não vai mais precisar ficar perseguindo ninguém, você resolve dois problemas com uma cajadada só. Né? Esse seria o pensamento mais lógico. Né? Outra dimensão que eu quero trazer aqui é a questão da dimensão política. Porque o proibicionismo, ele sustenta e legitima o aparato de segurança repressiva, né? Ao mesmo tempo em que ele cria o inimigo perfeito. Quem é o inimigo perfeito? É o traficante.
né? Então, em geral, quase sempre, esse traficante, que é o bode expiatório, que é o nosso inimigo perfeito, ele é um jovem da periferia, ele é negro, ele é pobre, né? Ele não tem acesso a nada, ele está num lugar em que o Estado não está presente, ele não tem oportunidades, ele não tem nada, mas ele tem ali um comércio legal, né, que entra naquela localidade ali justamente para ser uma oportunidade para ele. E não tem como a gente fechar os nossos olhos para essa realidade. Isso é uma possibilidade para ele, né? E o Estado vai entrar ali só para justificar a expansão do Estado punitivo e o endurecimento da política criminal como uma forma de acabar com esse movimento, com esse comércio. E a Vera Malaguti, né, novamente a gente não pode deixar de citar, ela vai chamar esse processo, esse fenômeno, de gestão política da barbárie. O que é a gestão política da barbárie, que a Vera nos fala? Né? É o Estado que finge combater o crime, só que, na verdade, está só administrando a violência, e com isso ele define quem vai morrer e quem é que vai lucrar com essa política perversa, com essa guerra. Né? Basicamente, o que o Estado faz é isso. Então, os dados nos mostram essa contradição. Né? Segundo o UNODC, o mercado mundial de drogas tem movimentado mais de 300 bilhões de dólares por ano. Então, quer dizer, o equivalente a quase 1% do PIB global. 1% do PIB global. Hoje deve estar até mais do que isso, né? Que a pesquisa foi de 2022. Hoje deve estar mais, né? Então, e o Brasil está entre os principais polos aí de circulação e de consumo dessas substâncias. Então, mesmo com décadas de política repressiva, de muito encarceramento, de muitas mortes, a oferta e o consumo dessas substâncias só aumentaram, né? E o poder das facções criminosas só tem se consolidado cada vez mais. Ou seja, quanto mais o Estado reprime, mais esse comércio ilegal, esse mercado ilegal se fortalece, se organiza e se consolida. Né? Além disso, tem um outro aspecto também que é muito utilizado nesse cenário, né, nesse contexto, que é o fato de que o proibicionismo ele estimula a violência. Então, como o comércio é ilegal, nós não temos mecanismos jurídicos para resolver os conflitos em decorrência desse comércio. Então, as disputas territoriais, né, elas são resolvidas com armas, não são resolvidas com diálogo, com sanções, com nada do tipo. São resolvidas com armas, com guerra, com tiroteio, com morte, com represálias, enfim, né? E aí o controle das rotas e das bocas de fumo vai depender da capacidade de determinados grupos que estão ali naqueles locais de impor o medo e de usar a força. Então, quem tem mais força vai vencer, vai imperar. E aí isso cria um ciclo de violência que o Estado novamente vai lá e olha, nós temos que acabar com a violência nas favelas. Vocês têm que entender que a gente tem que acabar com as violências nas favelas. E aí o Estado usa dessa justificativa para militarizar ainda mais essas zonas com essa desculpa. Então, na dissertação eu também discuto, também trago essa argumentação de que o proibicionismo, além dessa questão, ele cria também uma dependência econômica nesses lugares, né, nessas zonas, nesses territórios que são marginalizados. Né? Em muitas comunidades pobres, algo que eu já tinha falado lá no início, alguns parágrafos atrás, né, em muitas comunidades, o tráfico ele é uma das poucas fontes de renda que aquelas pessoas ali podem ter. Né? E, além disso, ele oferece alternativas também de mobilidade social. Né? Todos nós queremos isso, então não dá para simplesmente ignorar essa realidade. Todos nós queremos fontes de renda e queremos oportunidade de ter mobilidade social. Ninguém quer nascer num lugar e ficar da mesma forma eternamente. A gente quer ascender socialmente. Né? Então você vai usar o que você tem a seu dispor ali. Não dá para virar e falar, você cresceu a vida toda num território em que você não tinha acesso à educação, não tinha acesso ao trabalho formal, não tinha acesso à saúde, não tinha acesso a nada, e você quer ascender socialmente, você quer melhorar de vida, e esperar que esses jovens, ou que esses adultos, ou que essa parcela da população se desloque para outro lugar em busca de oportunidades lícitas. Isso não existe, né? Isso não vai acontecer. Né? Uma coisa intrínseca do ser humano. Você quer ascender socialmente, você vai usar os recursos que você tem à sua disposição para isso. Então, a guerra às drogas, ela funciona também como uma política de precarização e de exclusão, né, que empurra essa parcela da população para o mercado ilegal que ela mesma alimenta, né, que esse mesmo local alimenta. Então, o proibicionismo ele acaba reforçando as redes de corrupção e de poder dentro das próprias instituições do Estado. A guerra às drogas ela vai alimentar
um sistema paralelo de economia ilegal que envolve desde agentes de segurança até as estruturas, o alto escalão da política brasileira, e a gente sabe disso, né? E aí é aquilo que o Michel Foucault chama de biopoder invertido. O Foucault tem essa conceituação na qual ele diz que o Estado, ao invés dele regular a vida, ele passa a lucrar e se fortalecer com a gestão da morte. Então, uma biopolítica invertida, ou seja, quando eu afirmo que a guerra às drogas ela é aliada dos traficantes, eu não estou falando de uma metáfora, não é uma simples metáfora, né? O proibicionismo, ele gera as condições econômicas e simbólicas que torna o tráfico de drogas possível, lucrativo e muito eficiente. Então, é uma relação de interdependência. O Estado precisa do tráfico de drogas para justificar a sua máquina repressiva. O Estado precisa do proibicionismo, porque o proibicionismo cria todas as condições que justificam a utilização da máquina repressiva do Estado e a expansão dessa máquina repressiva. E o tráfico precisa também da proibição para sustentar os seus lucros, para continuar sendo uma mercadoria de alto valor, de alta demanda, e que ele regula os preços. Que esse mercado é que diz quanto que vai custar no final das contas. Então, em outras palavras, o que eu demonstro também é que o proibicionismo, ele é o motor do tráfico, é isso que eu quero dizer, né? Ele fornece o contexto da ilegalidade e transforma a droga em um metal precioso, transforma em ouro, na verdade, né? E a miséria, nesse cenário, ela passa a ser uma moeda de controle. Então, uma das razões pelas quais o paradigma proibicionista ele se mantém, apesar, né, em que pese todas as evidências científicas do seu fracasso, é porque ele é politicamente e socialmente funcional e ainda por cima ele é economicamente muito rentável. Então, no final das contas, a guerra às drogas, ela nunca vai ser uma guerra contra as drogas, né? É uma guerra pelas drogas, né? Pelo controle de quem lucra com essas drogas e quem vai morrer por causa delas. É sensacional essa discussão. Eu nunca tinha parado para pensar, né, sobre as formas como o paradigma proibicionista ele colabora, né, ele beneficia o tráfico, né? Eu parei até para pensar porque o proibido ele também gera um fascínio nas pessoas, né? Tem exato. Eu não coloquei essa dimensão, né? Mas fiquei com vontade. Então, mas eu pensei nisso como você falando. Eu falei, não, o proibido ele tem um certo fascínio aí, né? Tem essa parte aí também. A parte psicológica. A parte psicológica, exatamente. Dando continuidade aqui à nossa conversa, professora, a gente teve recentemente o julgamento do tema do 506, né, pela nossa Suprema Corte, pelo STF. Né, e aí a gente viu algumas consequências, alguns parâmetros na questão da política de drogas no Brasil. Aí eu queria saber de você o seguinte, né, como que você enxerga esse posicionamento firmado pelo STF no tema 506 e quais são as consequências práticas da descriminalização da posse de maconha para uso pessoal em relação à despenalização que já era vigente na nossa lei de drogas? Maravilha. Esse tema, não exatamente esse tema, mas correlacionado a esse tema, né? Já me acompanha desde a dissertação, né? E agora é o núcleo central da minha tese, que ainda está em desenvolvimento. Calmem, ainda tem um tempo. Daqui a pouco vai estar aí disponível, né? Eu abordo justamente o tema 506, né? Esse julgamento que é um marco teórico, jurídico, político, e que, sim, na minha concepção, demanda uma leitura crítica muito profunda sobre, e aí eu vou me deter sobre isso, sobre os reais efeitos, as potencialidades e os limites desse julgamento. Então, na dissertação, eu já tinha analisado a falência estrutural da 11.343, demonstrando que o problema central da política de drogas no Brasil não é só jurídico, né, mas ele é também ideológico e moral. Talvez seja principalmente ideológico e moral, não é tanto jurídico. E aí eu acho que eu vou fazer isso, acho não, né? Tenho me encaminhado para isso na tese, que é justamente de dizer, nós não temos um problema jurídico, não temos um problema normativo aqui, não é um problema de norma, né? É um problema ideológico e moral. Então, assim, a ausência de desses critérios objetivos, né, para definir as quantidades, que lá na frente vai diferenciar quem é usuário e quem é traficante, embora seja extremamente relevante, não tiro jamais a relevância dessa questão, considero sim que a lei falhou muito nisso, deveria ter já desde o início essa diferenciação, ela é essencial, né, não pode ficar a critério de instâncias policiais, judiciais, enfim.
Mas, assim, embora seja relevante, ela é só a face visível de um sistema que opera seletivamente desde a sua concepção. Então, no doutorado, o que eu vou buscar investigar é se o julgamento do STF de fato tem potencial para enfrentar esse problema estrutural, que eu estou dizendo que é um problema estrutural, ou se ele tende a reproduzir, a repetir essa lógica simbólica de avanço que a gente já tem com a Lei 2000, com a Lei 11.343 desde 2006, né? Porque representou um avanço simbólico, mas depois a gente viu que não era bem assim. Então, o recurso extraordinário, o 635, 659, que é precisamente o tema 506, ele discute, né, em linhas bem gerais aqui, ele discute a constitucionalidade do artigo 28, que criminaliza o porte para uso pessoal, né? Mas a grande questão que se coloca, pelo menos ao meu ver, é descriminalizar o porte de maconha, né? Mantendo intacta essa estrutura proibicionista, é suficiente para alterar a realidade da seletividade e da violência estatal? Então, na minha leitura, também com base nas minhas pesquisas desde a dissertação, e também a partir das pesquisas que eu tenho feito agora, de caráter de doutorado, a minha resposta tende a ser negativa, né? Claro, como eu já disse, do ponto de vista jurídico e simbólico, esse julgamento ele é extremamente relevante, porque ele rompeu um tabu histórico, porque acho que foi a primeira vez que nós vimos ministros do STF afirmar que portar uma pequena quantidade de maconha não deve ser considerado crime. E mais do que isso, a argumentação que esses ministros trouxeram. Pela primeira vez a gente ouviu ministros falarem que a política criminal de drogas é racista, é classista, é misógina, é tudo de ruim, né? E também serviu para dizer que, assim, nós pesquisadores, essa foi até uma discussão que a gente teve no grupo de pesquisa que eu participo, nós pesquisadores estamos no caminho certo, porque tudo que foi falado ali durante o julgamento, durante aquela sessão, né, tudo que foi falado por todos os ministros, a gente está discutindo isso nas academias, a gente está discutindo isso nas universidades, a gente está discutindo isso nos organismos internacionais, nos organismos, nos grupos de pesquisa, a gente está discutindo isso Brasil afora, né? A sociedade civil aí organizada, as associações canábicas, enfim, todos os grupos aí, os advogados, né, estão discutindo isso. Então, eles mostraram para a gente, né, que nós estamos no caminho certo. Quer dizer, se utilizaram, não é falta de conhecimento, em outras palavras, né? Não é a lei de drogas opera dessa forma, não é por falta de conhecimento, não é porque ela está mal ancorada, não é porque não tem pesquisa suficiente, não é porque os dados não revelam a realidade, não faz com que a mudança de fato aconteça, porque nós nem sabemos o que está acontecendo. Não, eles falaram, olha, a lei de drogas aumentou o encarceramento, a lei de drogas não está fazendo o uso de substâncias perigosas diminuir, a lei de drogas ela prejudica a qualidade dessa substância. Sim, porque a gente tem sim que se preocupar com a qualidade das drogas, gente. Muitas pessoas acham absurdo, mas aonde se viu a gente tem que se preocupar? Ora, não se preocupa com a qualidade da sua cerveja, minha senhora? Se preocupa com a qualidade da sua cerveja. É função do Estado se preocupar sim com a qualidade da maconha. É função do Estado sim se preocupar com a qualidade da cocaína. É necessário, né? A gente tem que relembrar daquele episódio horroroso que aconteceu na Argentina, né, em que as pessoas compraram substâncias achando que era cocaína e, na verdade, era um anestésico lá utilizado para elefante e morreram. Um monte de gente que morreu. Era só não ter cheirado. Não, não é assim que funciona. Não é assim. A gente não pode partir, a gente não está em Nárnia, a gente não está na Disney, né? A gente tem que partir da realidade. As pessoas usam drogas, isso é fato. Então, o Estado tem a obrigação não de impedir que as pessoas usem drogas, mas de controlar, de regular esse mercado, de evitar tanto quanto possível que as pessoas tenham prejuízo em relação a isso. Então, voltando aqui ao tema, né? Então, esse julgamento ele rompeu com esse tabu, né? Trouxe diversas afirmações positivas, trouxe muitos dados, trouxe muita pesquisa, trouxe até uma certa ponta de esperança. Mas, do ponto de vista estrutural, os efeitos dessa decisão me parece que são bastante limitados, porque o problema da política de drogas no Brasil, na minha perspectiva, não se resume à falta de parâmetros objetivos na questão da quantidade. Então, essa é exatamente a provocação que orienta a minha tese, é questionar o quê? A gente está discutindo o sintoma ou a causa da doença?
É isso que eu quero saber. Então, apesar do STF ter fixado esses critérios quantitativos aí, né, definindo o que é uso pessoal, né, isso não eliminou o caráter racista, classista, territorialmente seletivo da aplicação dessa lei. Ela continua sendo o que ela é. Né? Então, a quantidade, ela é só mais um elemento interpretado dentro de uma cultura penal que, na verdade, já está decidindo de antemão quem que é usuário e quem é traficante. Então, a definição da quantidade ali, e sem contar também que essa definição foi tão subjetiva que eu acho que ficou quase elas por elas, assim, foi tão, olha, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo. Mas se for acima, se for abaixo, também pode ser. Então, assim, ficou uma coisa tão Frankenstein que não dá nem para entender. Quer dizer, teve discussões tão profundas, tão valiosas, tão transformadoras, para no final dizer, ó, vamos mexer tudo para ficar como tá, hein? Não pode mexer muito não, porque senão o pessoal vai começar a chiar. No entanto, repito aqui, gente, pode ficar até parecendo que eu estou aqui falando contra, que eu acho que foi ruim, mas não é o caso. Eu concordo muito com a fala da professora Luciana Boitê, em que ela fala assim, que pelo menos nós não tivemos retrocesso. E aonde a gente não tem retrocesso em política de drogas, a gente tem avanço. Porque poderia ter ficado pior, poderia ter ficado muito pior. A partir dessa decisão, poderia ter recrudescido ainda mais a aplicação da lei, como houve, de fato, tentativas, né? Então, assim, no início, lá, um dos ministros queria colocar todas as drogas no baile, né? Todas as drogas têm que ser regulamentadas, a gente tem que definir critérios para tudo. Depois, ele voltou atrás, falou, não, peraí, vamos ficar só com a cannabis mesmo, só com a maconha, porque esse é o objeto da ação que ensejou esse recurso. Então, vamos ficar só com a cannabis mesmo. O que, a meu ver, né, foi uma decisão acertada, porque se ele não tivesse voltado atrás, embora eu queria que toda essa discussão tivesse sido muito ampla, ok, eu queria, mas se ele não tivesse feito isso, o que teria acontecido? Teria acontecido um movimento de recrudescimento. Ao invés da gente ter qualquer avanço com relação à cannabis, a gente fala, não, olha, esse é um terreno muito espinhoso, vamos proibir tudo, não existe quantidade mais, agora qualquer quantidade é perigosa. Quer acabar com a questão? Define que está tudo errado, está tudo proibido. Que é muito mais fácil, e é mais fácil mesmo. É mais fácil para o policial, é mais fácil para o juiz, é mais fácil para todo mundo do que como foi feito. Então, a gente teve, sim, avanço. Por quê? Porque a gente não teve retrocesso. Concordo muito com a fala da professora Luciana. Então, autores como Salo de Carvalho, Luiz Carlos Valois, né, novamente, já nos alertaram para esse problema. Então, assim, o problema não é a falta de clareza da norma, mas é quem aplica essa norma e com qual olhar essa norma ela é aplicada. Então, a discricionariedade policial e judicial num país como o nosso, que é marcado por racismo estrutural, desigualdades extremas, né, essa discricionariedade, né, judicial e policial, ela transforma qualquer tentativa de neutralidade em um instrumento de reprodução dessas hierarquias sociais e raciais que a gente já conhece tão bem. E os dados comprovam isso, né? Porque a gente sabe que desde a entrada em vigor da 11.343, né, que supostamente despenalizou o usuário, né, o que aconteceu? O número de presos por crimes relacionados a drogas explodiu. Né? A gente sabe disso. O Infopem nos mostra isso, que cerca de 30% da população carcerária hoje cumpre pena por conta de delitos relacionados à lei de drogas. Né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Na minha perspectiva, nós despenalizamos o discurso, só. A gente despenalizou o discurso, mas a gente ampliou o encarceramento. Né? Então, essa é uma contradição que me interessa aprofundar no doutorado e que eu acho que deveria interessar a todas as pessoas que são preocupadas com o futuro da sociedade, com o futuro do país. Né? É uma questão que deveria interessar a todos nós, né? Deveria nos interessar coletivamente, né? Que é compreender como que o sistema penal ele se adapta a essas reformas legislativas sem perder a sua capacidade de selecionar, de punir e de excluir. Isso é incrível, como ele se adapta, é um verdadeiro camaleão, né? O nosso sistema penal é um verdadeiro camaleão. Então, ao julgar o recurso 506, eu penso que o STF teve uma oportunidade histórica, de fato, né, de corrigir uma distorção que eu considero muito grave, mas o risco é que essa decisão ela se torne um mero gesto simbólico, né, assim, totalmente inócuo na alteração do funcionamento real do nosso sistema. Descriminalizar o porte de cannabis, nesse caso, maconha, né, tem o potencial, sim, de reduzir algumas prisões formais, de mudar a tipificação jurídica de algumas condutas, mas eu penso que dificilmente pode alterar o ethos punitivo que estrutura a nossa política de drogas. Então, além disso,
Tem uma outra característica, né? Um outro aspecto, um aspecto epistemológico aqui, né? Que eu considero muito importante, que é o debate sobre a descriminalização ter sido conduzido como se o problema fosse só a quantidade de substância, né? Se são 5, se são 10, se são 25, para definir a questão do uso pessoal, o que seria considerado ok para consumo pessoal. Quando, na verdade, o que está em jogo, ou o que deveria estar em jogo, mas infelizmente nem chegamos nesse ponto, o que deveria estar em jogo é a própria legitimidade do Estado para punir condutas, né, como essa, que são condutas autolesivas, que são condutas de baixo potencial ofensivo. Então, isso deveria estar sendo discutido e não foi. Né? Perdemos uma grande oportunidade aí, mas foi feita até milagre. Então, essa discussão, ela precisa ser deslocada do campo técnico, desse campo técnico, para um campo ético, para um campo político, e penso, professor, que talvez até mesmo para um campo filosófico. Pode até parecer um pouco de loucura, mas eu vou tentar fazer isso na tese. Levar até para a questão do campo filosófico, como já tem sido feito há muitos anos por vários filósofos, como, por exemplo, cito aqui novamente o Douglas Hussack e o Sebastian Scherer, né? Mas o Douglas Hussack acho que é o principal, porque ele fala até de um direito do ser humano a usar drogas. Então, assim, o Estado teria que refletir sobre isso. Nós temos o direito de usar drogas. É um direito do ser humano, é um direito nosso. Assim que nós temos direito à vida, nós temos o direito de usar drogas porque elas estão aí. Então, se você não está obrigando outras pessoas a usar drogas, qual é o problema? Né? Por que o Estado tem que interferir nisso? Por que o Estado tem que dizer, não, você não pode fazer isso? Né? O Estado não tem que interferir nessas coisas de caráter pessoal, tão pessoal assim, do que você decide fazer com a sua vida. Quer dizer, o Estado quer interferir no seu direito de usar uma substância que vai te tirar do seu estado normal de consciência. Que coisa absurda, né? E o Maurício Fiore, ele também tem uma percepção interessante a esse respeito, que ele vai falar que a questão das drogas é uma questão de Estado, não é uma questão de substância. Concordo totalmente. Então, o proibicionismo, né, novamente aqui, é um instrumento de controle social. Não tem nada a ver com o projeto de saúde pública. Então, por mais que o julgamento do STF seja esse passo extremamente importante no campo das liberdades individuais, dos direitos civis, né, das liberdades e tal, não atingiu o cerne da questão, que é a manutenção da guerra às drogas, como essa política de Estado que a gente vem conversando aqui, né, que segue matando, segue encarcerando seletivamente, com essa justificativa de que está protegendo a sociedade. E aí, para finalizar a questão, como eu digo também na dissertação, né, e eu sigo defendendo agora na tese, né, eu penso que a verdadeira transformação ela só vai acontecer quando o debate sobre as drogas for deslocado do campo moral para o campo científico dos direitos humanos, né, para reconhecer de fato o uso de substâncias entorpecentes ou dessas substâncias que alteram o estado normal de consciência como uma prática social complexa, que é o que ela é, né? E não como um desvio criminal que tem que ser punido exemplarmente dentro de uma prisão ou sei lá de qual outra forma. Perfeito, professora. Só para a gente esclarecer para os nossos ouvintes a questão do que o tema 506 trouxe na prática dos usuários, né, de cannabis. Houve um deslocamento da esfera penal para a esfera administrativa, é isso? Exatamente. Então, não se pratica mais um ilícito penal, né? Quem é pego portando ali cannabis para uso pessoal. Então, é um ilícito administrativo. Ele não pode mais ser preso em flagrante, por exemplo. Não pode ser preso mais, levado à delegacia quando é pego com porte de cannabis para uso próprio. Eu queria te perguntar, né, só para a gente conversar mesmo, você acha positivo, né, essa fixação de 40 gramas, né, para presunção de usuário? Porque eu penso o seguinte, o tráfico ele nunca pode ser presumido, né, seja 1 grama, sejam quilos. Né? Então, assim, me parece... Você pode ser uma pessoa que pita muito. Não, em questões processuais penais, é ônus da acusação comprovar, né, o fato típico, o fato criminoso. Então, não se pode presumir o fato criminoso. Eu fiquei pensando, a gente tem 40 gramas como presunção de usuário. A partir de 41, existe uma presunção de traficância? Eu fiquei pensando nessa questão. Pode-se presumir a traficância? Eu fiquei pensando se até que ponto colocar uma quantidade, né, para se presumir o usuário seria positivo. Chegou a refletir sobre essa questão
ou ainda não foi alvo da sua pesquisa sobre isso? Cheguei sim a refletir. Eu considero que não é positiva. Na verdade, eu considero que eu não sei se é inócua ou se é até ruim, sabe? Mas assim, o fato é que eu não considero positiva, porque como está colocado, né, na justificativa, olha, é até essa quantidade, mas se for mais ou se for menos, tem que analisar as outras circunstâncias. Então, como assim? O policial ele vai pegar lá na hora, ele vai ter uma balancinha, e ele vai ter que ficar verificando a quantidade, aí passou 1 grama. Gente, a gente tem que pensar na realidade, né? Imagina o policial, ele tá lá fazendo a sua ronda, tá lá fazendo o seu trabalho. Isso é inviável. Isso torna... É tão contraproducente, sabe, pensar nisso, assim, é tão inefetivo que eu fico pensando, para que definir uma quantidade para deixar aberto desse jeito? Por que não colocasse logo uma quantidade que de fato, assim, fosse vultosa ao ponto do policial falar, não, isso aqui merece uma atenção. Então vamos lá investigar o que está acontecendo nesse caso. Porque da forma como foi colocada, todos os casos são enquadrados na mesma situação. Todos os casos demandaria que o policial tivesse um controle, uma balancinha para ele ver se realmente está acontecendo aquilo, investigar se o cara tem o bendito dos apetrechos, se ele tem um caderninho, como é que tá o celular dele, deixa eu ver se você tá, onde que você tá, qual é o lugar que você tá. Ah, isso aqui é um lugar que é conhecido de venda de drogas e você tá aqui. Então, assim, imagina, todas essas circunstâncias, deveria ter sido estabelecido um critério maior, de quantidade maior, porque daí sim eu penso que valeria a pena, se fosse o caso, embora eu não acho que vale a pena isso, né, o Estado perseguir isso, mas enfim, né, valeria a pena ir o policial ir atrás, investigar com mais profundidade e não se ater a pequenos casos, a ficar enxugando gelo, porque para mim continua da mesma forma. Eu penso que o policial ali na rua, na tarefa diária dele, continua enxugando gelo. Agora, em conversa com alguns amigos que atuam, por exemplo, no Ministério Público, a mudança foi positiva. Foi positiva porque houve uma diminuição bem drástica no número de processos, né, de acusações formais. Então isso é muito positivo, porque agora os juízes, eles olham, eles pensam assim, opa, 60 gramas, pelo amor de Deus, 60 gramas, não, sabe? Nem vai atrás, assim, nem vai atrás, não, mas está acima do limite. Não, mas o STF falou que é acima de tal, mas assim, tem que analisar as outras circunstâncias, né? O cara com 60 gramas, gente, vai traficar o quê? Não dá para traficar nada com 60 gramas, é muito pouco para você considerar. Então, existem esses casos e está diminuindo cada vez mais, assim, isso é uma coisa muito positiva, porque isso tem impacto real na vida das pessoas, né? Você não ter ali naquela sua ficha, você não ter problemas com a justiça por causa disso, isso muda toda a sua vida, muda a vida da sua família, inclusive, né? Quantas pessoas tiveram a vida devastada de verdade por causa ali de 40 gramas de maconha, por causa de 2 cigarrinhos de maconha, né? Aí você já fica fichado, aí você já começa a ter outros problemas, já perde o emprego, as coisas vão caminhando de uma forma que você perde controle. Então, teve esse aspecto positivo. Ao menos essa questão de ser oferecida a denúncia, eu acho que isso foi bastante positivo. Mas, na prática ali, no dia a dia, né, na atuação policial, eu penso que continuou tudo na mesma e continuou tendo o mesmo trabalho de sempre, a mesma... Talvez, né, um policial ou outro que já tinha a perspectiva de que não valia a pena ficar perseguindo os peixinhos pequenos, talvez ele tenha se apoiado nisso e falado assim, você tá só com 2 cigarrinhos aí? De boa, tranquilo. Mas aqueles que já têm esse pensamento punitivista, né, que já tem aquela coisa do controle, né, já age nessa perspectiva, eu já penso que ele se manteve da mesma forma, fazendo as mesmas autuações, se o cara tá com 2, com 3, ou se o cara tá só com 1, baseado também. Então, é nesse sentido. Não, realmente, é que ainda é muito recente, né, para a gente poder ver com certeza quais são os efeitos práticos, né? Bom, professora, para finalizar agora, a minha última pergunta, a gente falou aqui, né, na verdade você falou, a gente escutou, a gente conversou um pouquinho também sobre essa crise do proibicionismo, né, sobre a capitalização política por meio da guerra às drogas, né, e também pelo pânico, em relação ao pânico moral que está instaurado no nosso país, né? E aí, diante desse cenário, eu queria saber de você, qual que é o seu prognóstico para os nossos próximos anos, né, na questão da política criminal de drogas no Brasil? Olha, o meu prognóstico, eu diria assim, o que eu posso dizer
nesse momento da minha pesquisa, né, agora no doutorado, é que eu enxergo que a política de drogas ela apresenta alguns vetores contraditórios e que estão atuando simultaneamente, né? E alguns desses vetores, eles nos colocam, estão nos empurrando, ao menos aparentemente, para avanços jurídicos e, inclusive, avanços de saúde pública. Porém, por outro lado, né, outros vetores estão nos empurrando para os benditos dos retrocessos punitivos e para a consolidação das práticas de necropolíticas que a gente já discutiu aqui hoje, né? Por exemplo, né, quero citar aqui, por exemplo, a PEC 45, né? Quer dizer, o julgamento do recurso extraordinário ali conviveu lado a lado, já veio ali o contrapeso de uma PEC 45 que pretendia colocar na Constituição Federal a criminalização de qualquer quantidade de substância. Então já veio o efeito rebote, né? Você estava ali tendo um julgamento importantíssimo, de maior relevância para o país, assim, em termos de política de droga, e como contrapeso já tinha uma PEC que pretendia criminalizar constitucionalmente o uso de qualquer substância, a quantidade de qualquer substância, né? Inclusive tinha até outros efeitos processuais penais, assim, absurdos, né? Que nem vale a pena mencionar aqui. Mas, além disso também eu quero citar que tem os avanços, né, em termos de saúde pública, em termos de normativos, que convivem lado a lado com esses retrocessos e com essas consolidações de prática necropolítica, né? Recentemente agora, nós estamos vendo diversos PL pipocando aí no Brasil, em algumas cidades. Vou citar aqui só o mais recente, que é o PL 155, lá de Belo Horizonte, que é um PL que pretende multar pessoas que estejam usando drogas nas vias públicas. Não só pretende fazer isso, multar pessoas que estejam usando qualquer droga, tá? Qualquer quantidade de droga em via pública, como também, para fechar com chave de ouro, para colocar a cerejinha do bolo, prevê ainda que o município contribua, né, financie comunidades terapêuticas, que é algo que o próprio governo federal já descredibilizou, né, já não está mais nessa perspectiva de financiar essas comunidades terapêuticas, porque não tem embasamento científico, muitas delas têm denúncias de trabalho escravo, de violências, violações de todos os tipos. E, então, assim, a gente está convivendo com um verdadeiro cabo de guerra. Então, o meu prognóstico, né, a partir de todas essas constatações, né, que eu constatei tanto na dissertação, como estou constatando agora nesse doutorado, né, é que é muito provável que a gente viva um cenário híbrido, né, um cenário híbrido, conflitivo e de muitas disputas mesmo, um verdadeiro cabo de guerra. Porque, na verdade, a gente já está até vendo isso, né? A gente está vendo ali avanços jurídicos, simbólicos também, né, caminhando lado a lado com resistências e com retrocessos de todos os tipos, né? Então, assim, eu acho que a minha perspectiva ela se baseia muito no seguinte entendimento. A gente precisa saber aonde que a gente quer chegar, né? É isso que eu quero dizer. A gente precisa saber aonde que a gente quer chegar com relação à nossa política de drogas, para que a gente não aceite como sociedade civil, é que eu estou falando como sociedade civil, para que nós não aceitemos qualquer caminho para o qual queiram nos empurrar, né? Porque senão a gente vai voltar às práticas do passado, e a gente já deveria ter superado essas práticas do passado, né? Então, enquanto outros países aqui da América Latina, ou Portugal, por exemplo, né, estão discutindo outras drogas sintéticas que estão entrando no mercado, né, drogas que o Brasil nem viu ainda, nem sabe da existência, né, a gente ainda está aqui engatinhando, discutindo quantidade de maconha, sabe? Então, assim, a gente está engatinhando na política de drogas e o mundo está caminhando e o Brasil está ficando para trás. E não só está ficando para trás, como está querendo retroceder, como está aderindo a práticas antes da reforma manicomial, né? Antimanicomial. Então, assim, são coisas muito absurdas que estão acontecendo. E a gente vai ver esses movimentos mesmo porque eles também refletem o movimento político que o Brasil está vivendo, né? Que são momentos de tensões, são momentos de disputas políticas muito acirradas. Então, naturalmente, a política de drogas não só a política de drogas, mas aqui falando especificamente disso, vai passar por esse tensionamento, né? De um lado, avanços, de outro lado, retrocessos. Mas eu entendo que
A gente está perdendo muitas vidas, nós, como sociedade civil, nós estamos perdendo muitas vidas para a gente se dar o luxo de ficar alheio ao debate e permitir que o Estado continue enxugando gelo, sem apresentar qualquer resultado, sem apresentar justificativas plausíveis que possam, de fato, fundamentar essa atuação bélica e com relação às drogas, e essa manipulação da opinião pública, que muitas vezes é para atender interesses pessoais, né, desses políticos oportunistas que estão aí no poder, né? E isso é desde o descobrimento do Brasil, né? Desde que os portugueses aportaram aqui. Então, o meu prognóstico não é nada otimista, nem um pouco otimista, mas, por outro lado, é otimista, porque, né, eu acredito que nós estamos no caminho certo, e se nós estamos nesse ponto da discussão, né, se os nossos vizinhos aqui estão tão avançados na discussão, eu acredito sim que é só uma questão de tempo para que a gente, né, pega esse bonde também e caminhe, né, em direção a uma política de drogas que seja de fato uma política de drogas, uma política pública de drogas, e não uma política criminal de drogas. Perfeito, professora. Eu quero agradecer imensamente pela aula que você deu para a gente aqui, né, nessa manhã que a gente tá gravando aqui. Quero agradecer pela disponibilidade, por ter aceitado o convite. E desde já, eu quero convidar aos nossos ouvintes que leiam, né, a dissertação da professora Carla. Né, e em breve a gente vai ter uma tese de doutorado da professora também. Né, e quando lançar a tese, quando defender a tese, já está convidadíssima, né, para vir aqui de novo para a gente conversar sobre. Né, então, a gente é muito grato pela sua participação aqui, professora. Queria aproveitar para ver se a senhora quer divulgar suas redes sociais, né, para o pessoal, para quem quiser te seguir, saber mais sobre o seu trabalho. Por favor, fica à vontade. Quero agradecer, professor, quero agradecer a todos, né, dessa equipe maravilhosa aí, agradecer o convite, a primeira vez que eu falo da minha dissertação assim, né, só falo para alguns alunos, às vezes alguns amigos e tal, então é a primeira vez que estou falando assim dessa forma, então eu agradeço muito, é sempre um exercício, agradecer porque também me fez refletir, a gente sempre vai entendendo algumas coisas, mudando algumas outras perspectivas, e me ajudou, inclusive, até em algumas situações da tese agora, né? Porque eu tive que rememorar coisas da dissertação que eu escrevi lá em 2022, né? Nossa, 2022 está longe, né? Já foi, faz muito tempo. Então, eu quero agradecer demais o convite. Para mim, foi uma aula, né? Foi uma aula, realmente, assim, eu me senti, de fato, num bate-papo muito gostoso e aprendi muito, aprendi demais, porque, né, o professor é sempre professor, de verdade. Então, sempre tem coisas construtivas, sempre tem discussões muito pertinentes, né, muito coerentes, e é sempre uma figura muito agradável, alguém muito gostoso para conversar, né, uma conversa muito gostosa, muito prazerosa, que faz a gente se sentir muito à vontade. E é isso que é importante, a gente se sentir à vontade, sentir que a gente está falando de temas que realmente interessam, de temas que é realmente relevante, que impactam a vida das pessoas. E eu gostaria de deixar essa mensagem, né? Eu acho que nós, como pesquisadores, a gente tem essa tarefa. A gente tem essa tarefa de saber que a gente está escrevendo não é para a gente, né? Não é para o nosso próprio ego, não é para a gente ter o título, não é para a gente... Não é para nada disso, né? A gente está escrevendo, a gente está pesquisando, a gente está produzindo tudo que a gente produz, porque a gente realmente acredita que a vida de pessoas podem ser melhoradas, podem ser atingidas de uma forma positiva a partir daquilo que a gente escreve. Essa é a minha perspectiva, tenho certeza que essa é a perspectiva do professor Leonardo, com certeza, né? E a de todos vocês aqui também, que fazem parte dessa equipe, que estão nos ouvindo, que a gente possa permanecer com essa concepção em mente, seguir avançando, não desanimar, não esmorecer, porque embora o cenário seja catastrófico, embora o cenário seja muito, muito complicado, de muitos retrocessos, de muitos autoritarismos, né, no nosso país, e até mesmo aqui nos nossos vizinhos, né, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem muitos pesquisadores, tem muita gente forte, muita gente determinada, muita gente que está realmente assim, disposta a mudar, disposta a não se calar mais diante das injustiças e das contradições desse nosso sistema penal que precisa mudar urgentemente, né? E é isso. Quero sim deixar minhas redes sociais, quem quiser me acompanhar lá, eu sempre estou publicando
postando, né, coisas relativas à pesquisa, eventos, né, principalmente para dar uma contribuição para os alunos aí, com as nossas horinhas que a gente tem que fazer na graduação, também no mestrado, também no doutorado, né, a gente tem que fazer as nossas horas, os nossos eventos, as nossas atividades, e principalmente coisas relacionadas, eventos relacionados sobre a política de drogas. E aí, quem quiser me seguir lá no Instagram, é Carla_Graia, arroba Carla_Graia. Eu tô lá no Instagram, ou quem procurar por Carla Graia Correia no Instagram também vai achar, porque também aparece meu nome. E é isso. Do mais, também deixo meu e-mail, carlagraia, tudo junto, @gmail.com. Sempre respondo bem rapidinho. Então, quem quiser, fazer parcerias para escrever artigo, participar de eventos, estamos disponíveis. E nos vemos em São Paulo, no Comped. Vai ter Comped, estarei lá em São Paulo, no Comped agora, de 26, 27, 28 de novembro. Agora, a gente está lá em São Paulo discutindo. Dessa vez, não discutirei exatamente política de drogas, mas sempre acaba rolando, né? Porque tudo que eu falo, eu acabo falando de drogas. Em algum momento eu vou falar de drogas. Então, é isso. Eu só agradeço demais, professor, a participação. Eu que agradeço. Para mim. Muito obrigada. Eu que agradeço. Só para mencionar o Comped, quebrando a tradição de que só há Comped onde há praia, né? Agora em São Paulo não há praia. Exatamente. Então já fica já estão dizendo aqui que o próximo será em Foz do Iguaçu, tá? Ai, caramba, esse aí eu quero ir. Pela primeira vez, ano caramba, que vem. Sensacional. Professora, muito obrigado. Obrigado a todos e todas que nos ouviram até aqui. Muito obrigada. Então, fica aí o convite para lerem normalmente a dissertação da professora, seguir a professora aí nas redes sociais. E a gente fica por aqui com mais um Conversando Pesquisa. Né? Obrigado pela audiência de vocês e aguardamos vocês nos nossos próximos encontros. Obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima. E boa semana, né? Boa semana, bom dia, boa noite para quem, dependendo do horário de quem está nos assistindo. Tchau, gente. Tchau.